Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos, debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô alinho? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos.
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima noite para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima noite para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. Hoje, dia 7 de julho de 2024, estamos aqui abrindo mais uma jornada esportiva da Grigo. Você vai curtir a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouco a bola rola às 18 horas e 30 minutinhos para Guarani Esporte Recife. Você vai curtir detalhe por detalhe toda a emoção desse jogo, junto conosco, com toda a vibração desse timaço da nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É a Rádio dos Amigos, e você com certeza estará ligadinho na nossa jornada esportiva, curtindo mais esse jogo de futebol. E hoje, especialíssima demais, se já é especial sempre, hoje ele vai fazer função dupla, vamos dizer assim, né? Vai matar a saudade dos seus tempos de repórter, vai fazer os comentários como sempre faz, com toda excelência. Eu estou falando dele aqui, ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira, deu um tique aí, né, agora. Mas uma ótima noite para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada, Wagner. Amigos que estão curtindo esta jornada esportiva aqui pela Web Rádio Grigo, hoje é mais um desafio aí para o Guarani, né, que está nas últimas colocações, aliás é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, e vai enfrentar um Sport que está longe daquele objetivo traçado, por um investimento muito grande no Sport Recife, candidato direto ao acesso, mas não atravessa uma boa fase também. O Sport está aí em 7º lugar, com 20 pontos ganhos, e também precisa do resultado, já que vem de 3 resultados sem vitória, 3 rodadas sem vitória no campeonato. E o Guarani numa situação desesperadora. Eu não sei se o Anderson tem aí a confirmação do jogo do Ituano com o Botafogo. Se o Ituano venceu, piorou ainda a situação. O Guarani mesmo vencendo, não consegue sair da lanterna e a coisa vai se complicando a cada rodada que passa. Se não bastasse isso, há uma série de problemas dentro do elenco do Guarani, jogadores sendo dispensados. Vejam, Diogo Matheus, que era um titular absoluto, capitão do time, está dispensado para procurar clube. Vejam só que ponto chegam. Alguma coisa aconteceu por aí. Então, outros jogadores estão sendo dispensados, como o Pedro Henrique, como o Chay. E, enfim, é uma bagunça total. E o Guarani pretende deixar de lado a partir do dia 10, quando vai colocar em campo as novas contratações. Cerca de 6 ou 7 jogadores serão apresentados aí para tentar mudar esse panorama para o Guarani, que nessa temporada é ridícula a apresentação bugrina desse Campeonato Brasileiro da Série B. A noite é agradável para o futebol, estamos aqui no palco do Brinco de Ouro, realmente um palco muito bonito. Aliás, o pessoal fala, né, não, o Guarani vai entregar o estádio dentro dos... Não sei quanto tempo, acho que não vai ser para a minha geração não, porque o Guarani faz melhorias no estádio, mexe no gramado, mexe na iluminação, mexe nas acomodações gerais e evidentemente que não vai ser para já não essa entrega do estádio para o Grupo Magno. Muita coisa vai acontecer ainda, vamos deixar isso aí de lado. Isso aí acho que é um assunto bem mais para longe do que esse momento que nós estamos atravessando. O Guarani está escalado. Hoje não vou pedir pro Lemon Zanqueta fornecer, porque Lemon Zanqueta está afastado aí para a campanha política. Ele que será vereadora à Câmara Municipal de Campinas e terá todo o nosso apoio, né, Anderson Grigoleto? Vamos lá. Um abraço para o Lemon Zanqueta. Eu tenho aqui o Guarani já definido, né? A assessoria de imprensa já passou a formação bugrina. É o que sobrou também. O Guarani vai com 9 jogadores no banco. Desses 9, 2 são goleiros. Quer dizer, ele rapou, né? O que tinha para trazer para o jogo de hoje, fez um rapa e trouxe para enfrentar esse Sport aí. Eu não sei, não. Eu não aposto numa vitória do Guarani hoje contra o Sport, não. Mesmo precisando desesperadamente do resultado. E o Sport
Tem aquele time que tem um elenco bastante inchado e vai mudando de formação à medida que os jogos vão passando. Eu tenho aqui os 3 últimos jogos do Sport, Botafogo, Novo Horizontino e Ceará, onde o Sport não conseguiu o resultado, e são 3 formações diferentes. Me parece que esse treinador argentino aí, o Mariano Sosso, ele é adepto do 4-2-3-1. Mas pela formação que passaram para hoje aqui, ele vai no 4-4-2. Enfim, daqui a pouco eu venho então com as escalações oficiais. Tenho aqui a arbitragem também. Tudo para você sobre esse jogo Guarani Esporte. Daqui a pouco aqui na Web Rádio Grego, no prosseguimento da nossa jornada esportiva. Anderson Luiz Grigoletto. Grande Wagner Ferreira. Daqui a pouquinho você testa aí se ficou legal aí o microfone. Tá dando, é o cabinho. A gente já troca já esse cabo aí. Bom, a galerinha que já tá ligada conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo, tô vendo aqui o Gilson Rubio, grande Gilson Rubio, já conosco aqui participando da nossa jornada esportiva. Estamos na escuta, boa transmissão, legal demais, Gilson. Carlos Lemos Matozinho conosco também, boa noite a todos. Tá dizendo que o Sport vence de 1-0, o Carlos Lemos Matozinho. Carlos Lemos Matozinho, que já fez aí a doação do livro, né, Defensores, do Israel Moreira, para a gente sortear na próxima jornada esportiva da Grigo, no jogo da Ponte Preta. Então, agradeço demais, viu, Matozinho? Você é sensacional. O Pedro Dias está aqui também, boa jornada, dizendo Pedro Dias, Anilson Teixeira, grande Anilson, grande Pedrão e grande Anilson, dizendo boa jornada para a gente aqui nessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, a gente vai colocar aí as escalações daqui a pouquinho. O Vagnão vai passar para a gente a escalação tanto do Guarani, que o técnico Pintado coloca a campo, tanto do Sport Recife, do Mariano Souza. As equipes estavam aquecendo, já desceram para o vestiário e daqui a pouquinho, então, às 18h30, vai a bola rolar. Um público, na minha opinião, da nossa visão aqui, muito pequena. A torcida do Sport se faz presente, né? Leões de Sampa, a Brava, a Gangue, enfim, o torcedor do Sport, muita gente, né? Torcedor do Sport que mora aqui na região, na região metropolitana de Campinas e veio prestigiar a equipe do Sport Recife. E o Vagnão perguntou sobre o jogo do Ituano, realmente, viu, Wagner? Ituano 3, Brusque 2. O Ituano, nesse momento, 11 pontos, Botafogo, exatamente. Brusque jogou contra a Ponte. Ituano 3, Botafogo 2. Então, o Guarani, nesse momento, antes do início da partida, lógico, tem a rodada para ser jogada ainda, mas o Ituano abre 5 pontos. O Ituano, que está na 19ª colocação, abre 5 pontos do Guarani na 20ª, Wagner. O torcedor bugrino já vai se acostumando. E o pior é que o time que está numa situação dessa, ele se acostuma a perder e se acomoda. Então, a única esperança é que, na janela de contratações, o Guarani consiga reverter o panorama. Porque o time é o mesmo, se não for pior do que vinha jogando, em função dos problemas aí. Hoje não tem lateral direito, não tem, né, o Diogo Matheus, que está afastado, e não tem o Heitor, que está machucado. A dupla de zaga é o que tem para hoje. É Douglas Bacelar, que vinha jogando bem ou mal, mas também está com problema de contusão. Na lateral esquerda, volta o titular, o Jefferson, que também é meia boca também, né? Não é lá essas coisas. Meio campo, sim. Talvez o mesmo meio campo que jogou contra a Ponte e fez um bom primeiro tempo. O Lucas Araújo, o Matheus Bueno e o Bruno Oliveira. Não vai jogar o Luan Dias, que fez uma boa partida, né, contra a Ponte. Está cumprindo uma suspensão. E no ataque, o Pintado vem aí com o Marlon, né, como atacante, no lugar do Paraíso, e mantém o Caio Dantas e o Ayrton. Olha, é o que tinha para hoje, né? É o que ele... o que eu disse já na abertura da transmissão. Fez um catadão geral no elenco, conseguiu montar 11 e mandou 9 para o banco. Desses 9, 2 são goleiros. Então a situação realmente é dramática. Eu não sei se com esse time aí o Guarani vai dar conta de segurar esse time do Esporte Clube do Recife, não. O Esporte Clube do Recife, que não vence há 3 rodadas, ele vem de 2 empates contra Botafogo e Ceará e uma derrota para o Novo Horizontino por 2-1. Agora tem um detalhe, para quem gosta de retrospecto, de tabu, eu vou lembrando que faz 32 anos que o Sport não ganha do Guarani aqui dentro do Brinco. 32 anos. 32 anos. E será que hoje vai quebrar a esquina? Muitos dizem, né?
tabu foi feito para ser quebrado. Mas vamos deixar isso aí de lado, né? Vamos deixar de lado, que o esporte deixa para quebrar esse tabu numa outra oportunidade, porque agora a situação é desesperadora por parte do Guarani. Tá aí, então. Informação de Wagner Ferreira, 32 anos, que continue, então, essa saga do esporte de não vencer a equipe do Guarani. Gilberto Jeremias está aqui conosco também. Grande Giba. O Anilson está dizendo 4-0 para o esporte. O Anilson não está confiante no Guarani. E o Carlos Lemos Matosinho está dizendo: sou pontepretano, mas vou falar sem demagogia. Cresci nos campos de terras do Guarani. Tenho amigos que torcem para o Guarani, por isso tiro o sarro um do outro. Mas é triste o Guarani cair para a Série C, está dizendo o grande Carlos Matosinho. Está aí, né? Uma pessoa bacana. Exatamente, né? Torce para a Ponte, mas nem por isso tira o seu sarrinho quando está ali, leva seu sarrinho também quando está pior, mas cabeça bacana demais do Matosinho, né, Wagner? Ah, faz parte, né? Cabeça no lugar, né? É sensato, é um desportista. Evidentemente que todo mundo tem o seu clube de preferência. Matosinho é pontepretano e nós respeitamos como ele respeita o Bugrino também. Então é democrático. Esse tipo de rivalidade é sadia. Dentro da nossa rádio mesmo, nós temos aqui um grupo grande, temos bugrinos e pontepretanos, todos se abraçam, todos se confraternizam, maior respeito, sem problema nenhum. Agora, o problema é quando a ignorância toma conta, aí sim, aí parte para o outro lado, e aí a coisa começa a complicar. Mas enquanto ficar no âmbito da amizade, tudo é válido. Parabéns, Matosinho, pela sua postura. Tá aí. E é por isso que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. E os amigos vão participando da nossa jornada esportiva da Grigo. Bom demais ter você conosco. 18 horas e 17 minutinhos. Ô, Wagner, vamos passar as escalações, então, de Guarani e também de esporte? Só se for agora. Vamos lá, então. O time do Guarani escalado pelo técnico Pintado. Vamos lá então, como diria o outro, se o técnico Pintado escalou, eu informo para você a escalação do Guarani para enfrentar o Esporte Clube do Recife. Vladimir é o goleiro, número 89, anota aí, Anderson. Lateral direito é Ian, número 29. A dupla de zaga, Léo Santos, número 3, e Lucas Adel é o quarto zagueiro, número 12. E do outro lado, na lateral esquerda, o Jefferson, camisa 17. Meio campo do Guarani, Lucas Araújo, número 21. Matheus Bueno, outro meia, número 18, ou segundo volante, como queiram. E o Bruno Oliveira, esse sim, o meia que sai para o jogo, número 40. E no ataque, Marlon, pela direita, número 8. Caio Dantas, do centroavante, número 99. E fechando o Guarani lá pelo outro lado, na outra ponta, o Ayrton, camisa número 30. Então, o repeteco do Guarani para você, ouvinte da Web Rádio Grigo. Vladimir, 89, Ian, 29, Léo Santos, 3, Lucas Dadel, 12, Jefferson, 17, Lucas Araújo, 21, Matheus Bueno, 18, Bruno Oliveira, 40, Marlon, 8, Caio Dantas, 99, Ayrton, número 30. Agora, o Pintado conseguiu relacionar 9 para o banco. 2 goleiros, Douglas e Álvaro. Vinícius, lateral esquerda, Vinícius Yudi, número 32, é lateral esquerdo. Kaique e Anderson Leite, 2 volantes. E para o ataque ele tem Reinaldo, tem o Pedro Manuel, tem o Paraíso e tem o Freitas. Esse é o time do Guarani. Anderson Luiz, Grigoleto, que Deus esteja do lado bugrino. E nós gritamos por ti, na vitória na terra. Tá aí, escalação da equipe do Guarani, escalação que o técnico Pintado coloca a campo para enfrentar o esporte do técnico Mariano Sosso, que vem desta maneira, Wagner Ferreira. O técnico argentino, Mariano Sosso, ele tem 43 anos, ele tem como filosofia o estilo de jogo no 4-2-3-1, mas pelo que foi passado hoje pela assessoria de imprensa, ele vai no 4-4-2. Então vamos lá, ao time do Esporte Clube Recife, que tem uma torcida muito boa neste momento no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Se bobear, está maior que a torcida do Guarani neste momento. Kaique França, velho conhecido nosso, é o goleiro número 22.
Pela lateral direita é um volante que joga por ali, é o Fabrício Domingues, número 8. Os dois zagueiros, Alisson Cassiano, número 12, Luciano Castan, capitão do time número 40, Luciano que esteve aqui no começo da temporada, mas antes de começar o campeonato ele deixou o Guarani para ir para o Sport. E o Chico, na lateral esquerda, número 44. Meio campo do Sport, tem o Felipe, número 94, tem o Pedro Martins, 48, tem o Titi Ortiz, é um argentino, número 59, e tem o nosso conhecido Lucas Lima, número 19. E dois no ataque, o Barleta, pela direita, número 30, e o Gustavo Coutinho, que tem jogado quase todas as partidas do Sport, artilheiro do time, número 9. Eu confirmo para você, ouvinte da Web Rádio Gringo, a formação do Esporte Clube do Recife. Kaique França, Fabrício Domingues, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Chico, Felipe, Pedro Martins, Titi Ortiz e Lucas Lima, Barleta e Gustavo Coutinho. Tem ainda no banco de reservas o goleiro Thiago Couto, tem o lateral Roberto Rosales, tem o volante Fabinho, o lateral esquerdo Riquelme, tem o volante número 47, Fábio Matheus, tem o Pablo Diego e tem o Zé Roberto. Portanto, estão aí as duas equipes para você, ouvinte da Web Rádio Gringo. Tá aí a equipe do Sport Recife, também escalada pelo Wagner Ferreira. Na realidade, foi escalada pelo Mariano Souza, que o Wagner Ferreira passou para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. E a arbitragem do jogo de hoje, Wagner Ferreira? O dono do apito. Já apitou jogos do Guarani. É o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Ele tem 33 anos, é professor de Educação Física. Ele apitou Guarani 0, Botafogo 1 aqui no Brinco. Apitou Guarani 3, Tombense 0 aqui no Brinco. E apitou uma derrota para o mesmo Botafogo, só que agora lá em Ribeirão Preto. O Guarani perdeu por 1-0 para o Botafogo. Então esse Maguielson apitou 2 derrotas e uma vitória do Guarani. Assistente número 1, Lucas Torquato Guerra, também do Distrito Federal, 41 anos, funcionário público. Ele bandeirou CRB 1, Guarani 0, lá em CRB, lá em Maceió. E um Botafogo e Guarani, em que o Botafogo ganhou do Guarani também. Aquele jogo, mesmo jogo que o Maguielson apitou, ele bandeirou. Esse é o Lucas Torquato Guerra. E o outro também, Lucas, né? Lucas Costa Modesto, lá do Distrito Federal, 34 anos, é diretor de esportes. Ele também bandeirou nessa derrota do Guarani aqui em casa para o Botafogo por 1-0. Então é esse aí o trio de arbitragem. Eu não tenho aqui os demais componentes de VAR, essas coisas, porque deixa de lado isso aí. Não interessa muito também. Não. Só quando eles aparecem, aí interessa. É isso aí, Anderson. Tá, e nesse momento sendo executado o hino nacional brasileiro, e por incrível que pareça, geralmente o som aqui do Guarani, do Estádio Brinco de Ouro, até que nós comentamos agora há pouco, o som estava estridente. Agora que nós íamos captar o som aí do hino, tá baixo demais. Então, nesse momento, sendo executado o hino nacional brasileiro aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Sport e a arbitragem perfilados, né? Em direção à bandeira. Aí, agora sim, ó. Tá aí, agora sim, conseguimos captar o som do hino nacional brasileiro. Mandar um abraço aqui, ó, grande Madá dos Santos, a Madalena, grande, que legal você aqui conosco também, Madá. Tá falando, boa noite, meus amigos Anderson e Wagner, bom jogo a todos. Ela tá dizendo que amanhã começa o curso de treinador da Citrefesp, e o Pintado será um dos palestrantes, que ela estará buscando mais conhecimento. Sensacional, Madá. Sensacional, tá dizendo, quem sabe, né, consegue um estágio aqui no Guarani. Você merece, viu, Madá? Kaique Fittipaldi também desejando uma ótima transmissão. O Elson Ponte Preta, o Elson Goulart,
Tá dizendo aqui uma ótima jornada para nós. Ele tá dizendo que, como o Matozinho, ele é Ponte Pretano, mas minha infância foi nadando na piscina do Clube do Guarani. Participei da inauguração da piscina G. Tá aí, ó. Sensacional, Elson. Que legal essa galera que tá conosco aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Guarani, com seu uniforme tradicional, camisas e meiões verdes, os shorts brancos, e a equipe do esporte com a sua camisa, né? Rubro-negra, listras pretas e vermelhas, shorts e meiões pretos também. A arbitragem, camisas e meiões azuis e os shorts pretos. Agora aquele caro coroa, Wagner Ferreira. E aí, essas duas escalações, time do Guarani definido, time do esporte definido, o que você já imagina para esse jogo, Wagner? Eu estava analisando aqui o elenco a formação, né, do Sport Recife, e bem parece que o lateral direito será o Pedro Martins, viu? E o Fabrício Domingues vai para o meio. Então vamos esperar o começo do jogo para ver o comportamento, né, a disposição do time do Sport dentro das 4 linhas. Olha, eu não espero muito do Guarani, não, hein? Com essa formação aí, é o tal negócio, né? Como diz o nosso Carlos Batista, se você planta sempre a mesma coisa, você colhe sempre a mesma coisa. Então, se o Guarani não vem apresentando nada até agora, o que é que pode motivar a mudança de postura do time com um elenco pior do que vinha jogando, diga-se de passagem, porque é o que sobrou do elenco com essa série de saídas aí, Diogo Matheus, Luan Dias, João Vitor, jogadores aí que estão machucados, outros já que não fazem mais parte do elenco. Então, a esperança realmente a janela, que esses jogadores que vêm aí, 6 ou 7 contratados, que venham para resolver o problema. Porque a esperança do Guarani, eu vi até noticiário de jornais, de sites aí, que o Guarani está se apegando no primeiro tempo da partida contra a Ponte. Agora é muito pouco. Jogando em casa, jogando só meio tempo e acabando sucumbindo no segundo, permitindo um empate dentro de casa. Então é muito pouco para um time que precisa sair da lanterna. Em todo caso, como o futebol é jogado, tudo pode acontecer. Nós já vimos coisas absurdas, né? Até pode sair goleado. Se o Guarani vencer por 4-0 aqui, pô, vai chover canivete aberto aqui. Então, mas não é esse o caso. A tendência é mais uma derrota do Guarani, pelo retrospecto. Agora, a esperança é que o time se supere, porque realmente, se depender do que vem apresentando, o Anderson Grigoletto vai ser mais uma tragédia, mais uma tristeza, mais um fim de semana sombrio para o torcedor do Guarani. Esse Wagner Ferreira, as equipes agora elas mudaram, né, de lado. A equipe do esporte vai defender o primeiro tempo no gol do portão de entrada, do portão principal do campo do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e, consequentemente, a equipe do Guarani defende esse primeiro tempo, o gol do placar eletrônico. Geralmente, o Guarani gosta, né? Sei lá se é uma preferência ou não, se tem isso, né, Wagner? Mas geralmente é o contrário, né, o Guarani? Quem sabe essa mudança aqui já dá uma sorte aí para a equipe bugrina. Olha, entre os jogadores, eles dizem o seguinte, o campo é plano, né? Então, vamos atacar para baixo. Mas como para baixo? Vamos atacar para baixo, atacar para cima. E eu nem sei bem qual é essa preferência. Agora, o negócio é jogar bola, né? Esse negócio de escolher campo e que lado, aí tudo faz parte de superstição que não faz ganhar jogo, né? Diga-se de passagem. Tá aí. A bola vai sair com a equipe do Sport Recife. O Gustavo Coutinho, que vai dar o pontapé inicial dessa partida. O árbitro, o senhor Maguielson. Dá a impressão que é língua presa. Maguielson. Maguielson Lima Barbosa está ali analisando os últimos detalhes. Vai apitar o início dessa partida. O árbitro Maguielson. O Sport começa. Tá ali o Gustavo Coutinho. Tudo pronto para o início dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani precisa mais do que a vitória. Apita o árbitro! Sim, ele apitou. Esta partida de futebol começou. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani, Sport Recife. Você vai curtir tudo conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoletto, a voz da emoção. E também com Wagner Ferreira, esse timaço da Web Rádio Grigo. Bola rolando, obedecendo a equipe do esporte aqui pelo lado direito. Quem está na bola é o jogador que é o Fabrício Domingues. Recua um pouquinho
A bola ali com o jogador com o lateral direito, que é o Alisson Cassiano, zagueirão. Rola a bola de novo com o Pedro Martins, rola um pouquinho mais à frente, obedecendo a equipe do Sport com o Lucas Lima. Pelo lado direito, chega a marcação do Jefferson em cima dele, a bola desviou ainda no jogador do Sport, o Lucas Lima, a bola saiu em lateral para o Guarani fazer a cobrança. Quem chegou chegando ali foi o Lucas Adel, né? Chegou chegando, a bola desviou, agora sim o Jefferson pronto para fazer o arremesso lateral. 0-0, comecinho de jogo, aliás, hoje de modo especial, junto com a Eletrolar, tudo em assistência técnica hidráulica, é com a Eletrolar, também corretora de seguros e consórcios, é a Life Prev, e hoje junto conosco a VIP Canecas Personalizadas. Legal demais, Gustavo, que bom estar junto com vocês aqui também na nossa parceria da Web Rádio Gringo. Guarani trabalhando no campo defensivo, Lucas Adel recua com o Vladimir, sai jogando lá do lado direito a bola com o Ian. Faz o levantamento na frente, tá buscando o Marlon, a proteção em cima dele é do Chico, obedecendo, ganhou o Marlon, fez o cruzamento, passa por todo mundo, a bola vai saindo, em lateral para a equipe do Sport, chegou pela primeira vez a equipe, o Marlon tá desse lado aqui, tá de cabelo colorido, né, o Wagner Ferreira, mas a primeira boa chegada da equipe do Guarani. Uma escapada lá pela direita, né? A bola foi cruzada e ninguém chegou a tempo. O jogador do Guarani chegou atrasado, não acreditando na jogada lá pela direita. E aí aconteceu apenas um arremesso lateral. Então, observando aqui, posicionamento dos jogadores, esse 8 é lateral direito, pode ver, número 8 do Sport. É o Fabrício. Jogando aqui na lateral direita, ele que é volante. Então, quem está mais na cobertura aqui, você pode ver que ele adianta um pouquinho e deixa a cobertura para o 12. A marcação para o 12 ali, que é o Alisson Cassiano. Isso. Então, vamos ver se é assim, se é só momentaneamente ou será assim o jogo todo. Tá aí, bola com o goleirão Kaique França, ele olha, sai jogando do ladinho ali com o Luciano Castan, já joga com o Chico, devolve a bola dentro da grande área, campo defensivo do Sport, a bola com o Luciano Castan, o Lucas Lima vai lá buscar a bola, já toca desse ladinho com o Alisson Cassiano, revolve a bola com o Kaique França, a pressão em cima dele do Caio Dantas, deu certo. Espanou a bola, colocou a bola em lateral para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Jefferson, mais atrás com o Lucas Adel, 0-0, comecinho de jogo, aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, jornada esportiva da Gringo, é bom demais ter você junto conosco, toca a bola Lucas Adel, a bola também com o Léo Santos, devolve agora Lucas Adel, devolve mais atrás com o Vladimir, vem a pressão em cima dele do Gustavo Coutinho, ele sai jogando no lado direito com o Lucas Adel, devolve a bola de novo com o Vladimir, chega Gustavo Coutinho, faz a pressão, o Vladimir não quer saber de brincadeira, põe pra cima, o Caio Dantas tentou fazer o cabeceio, a bola fica com o Luciano Castan que recua, a bola com o Kaique França, quase que escapa dele, o Marlon tava lá para pegar, e a equipe do Guarani repõe, reconquista a posse de bola, vem descendo lá pelo lado direito, a bola com Ayrton para, pedala em cima do jogador do Sport, tenta invadir a grande área, é bloqueado, sai jogando a equipe do Sport, chegou no carrinho ali, o Marlon tentou fazer a jogada, a bola sai em lateral para a equipe do Guarani, olha a indecisão do Bandeira e do árbitro, eles em cima da bola, um ficou olhando para o outro, deram lateral para a equipe do Guarani, que o Ian Henrique vai fazer a cobrança, torcida do Guarani, vai inflamando, vai apoiando o time dentro do gramado, sai jogando, Jafate ali com Bruno Oliveira toca de novo com o Ian, o Ian, vem descendo o Ian Henrique, vai fazer o cruzamento, bate, desvia a bola em cima do jogador da equipe do Sport, é primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio do Guarani, Wagner. Tô notando que o Guarani tá dando uma preferência ali pelo lado direito, hein? É a segunda chance que o Guarani tem pela direita, na primeira um cruzamento muito forte, a bola saiu pela lateral, e agora um escanteio lá pela direita, lá vem Guarani. Bruno Oliveira cobra bem curtinho com o Marlon, devolve mais atrás, faz o cruzamento, o Jefferson para dentro da grande área, tira de cabeça o Luciano Castan, complementa ali o jogador que era o Barleta, mas já recompõe a posse de bola, o Guarani não tira mais a zaga do Sport Recife, sai jogando lá o Christian Barleta, sofreu a falta para a equipe do Sport no campo defensivo, lá do lado esquerdo. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham junto. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E a equipe do Sport trabalhando no lado direito com o Fabrício Domingues, recua um pouquinho mais a bola com o Alisson Cassiano, já vem receber ali, faz a finta o Pedro Martins, mais à frente com o Christian Barleta, tentou fazer o toque interceptado, estava na jogada ali o Bruno Oliveira, mas já a equipe do Sport lá pelo lado canhoto, mas levantou a bandeira, estava em posição de impedimento, o Christian Barleta lá do lado canhoto, Wagner. Mas foi um belo lançamento do Lucas Lima, hein? Ele dominou, já deu um pontapé lá para a esquerda, isso é sinal de time organizado, sabendo que do meia vai sair um lançamento lá na ponta.
É sorte do Guarani que houve impedimento do ataque do Sport. No momento, 0 Guarani, 0 Sport. Ô Wagner, o Ian Henrique ali, o lateral do Guarani, né? É alto, hein? É alto para jogar na lateral, né? Parece, é zagueiro também ou não? Você sabe dizer ou não? Não, ele é lateral mesmo. Lateral mesmo. De ofício. É alto ele. E a equipe do Guarani tenta chegar pelo lado direito, vem descendo agora com Ayrton. Ayrton parou, faz o cruzamento para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, fica nas mãos do Kaique França, que sai jogando rápido. Sai jogando com o Fabrício Domingues. Ele vem descendo, tem espaço, vem a marcação do Caio Dantas em cima dele, toca com o Lucas Lima, devolve a bola com o Fabrício Domingues. A marcação do Matheus Bueno em cima dele. Sai jogando a equipe do Sport aqui pelo lado direito com o Lucas Lima, recua mais a bola com o jogador ali, que é o Alisson Cassiano. Já sai jogando com o jogador que é o Luciano Castan. Luciano Castan, na realidade, é o 94, é o Felipe que tá na bola ali. Lucas Lima jogando bem aqui do lado direito, bem na linha, quase ali, como se fosse um ponta o Lucas Lima, né? Ele que é o meia. A bola com o Felipe, a marcação em cima dele do jogador do Guarani, que era o meio de campo ali do Guarani, que entrou hoje, né? O Lucas Araújo. Lá vem descendo de novo a equipe do Sport. Não sai ali, hein? Não sai ali do círculo central. Trabalhando a equipe do Sport. Agora com o Luciano Castan, bem no círculo central. Tocando mais à frente. Recebeu a bola o jogador que Titio Eti. Já toca com o Felipe. Já encontrou desse lado direito o jogador que é o Fabrício. Puxou para o meio. Tenta tocar mais atrás, rolando a bola com o jogador que é o Felipe. Felipe toca do ladinho. Vem descendo o Barleta. Barleta olha. Toca do lado esquerdo com o Lucas Lima. Do lado direito com o Lucas Lima. Devolve a bola com o Felipe. A marcação do Matheus Bueno de longe. A equipe do Sport vai tocando a bola. Agora todos os jogadores no campo de ataque da equipe do Sport. Chico, lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando a equipe com o jogador que é o Christian. Barleta vai fazer o cruzamento. Olha o Léo Santos, tirou mal a bola, sobra de novo com o jogador do Sport, mas adiantou demais a bola. Saiu em tiro de meta para o goleirão Vladimir fazer a cobrança. Você participando da nossa jornada esportiva da Grigo. Deixa eu ver quem está aqui conosco também. Ah, tá aqui, ó, o Mário, grande Mário Júnior. Boa noite, a equipe, grande transmissão. O Ronaldo também aqui, boa noite, Grigo. Vai Sport, tá dizendo o Ronaldo. E a equipe do Sport ia levando ali com o Felipe, mas a bola escapou, saiu em lateral. Lateral para a equipe do Guarani, aqui pelo lado canhoto. Jefferson pronto para fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas. Já recupera a posse de bola o Lucas Lima. O Jefferson faz uma carga em cima do jogador número 19, fez a falta. Falta para a equipe do Sport. Lado direito, o Lucas Lima tenta colocar a bola no chão. O Marlon chega, fica na frente. Tá certo, não deixa bater rápido não. Ele ameaçou fazer a cobrança forte. Agora o Lucas Lima joga a bola mais no centro do gramado. O Marlon acha ruim, o árbitro deixa tudo como é que tá. O Marlon ficou de boa. Fica encebando aí, vai levar um cartão amarelo de graça. Exatamente. Tá ali o Felipe. Número 94 vai fazer a cobrança. Coloca um pouquinho, curtinho, devolve a bola com o Felipe. Já rola com o Lucas Lima. Lucas Lima faz a inversão de jogo aqui com o Fabrício Domingos. Pelo lado direito, Jefferson na marcação. Vai passar o Felipe pelo linha de fundo. Ele mesmo faz o cruzamento. Tocou de cabeça. Tira a zaga do Guarani. Complementa Matheus Bueno. Chegando a equipe do Sport. Quase que abre o placar do jogo, Wagner Ferreira. Olha, dá para notar que o Sport é um time organizado, né? Sabe o que faz com a bola. Abre o jogo, tanto pela esquerda como pela direita. Agora um cruzamento e quase sai o gol ali. Uma confusão na área, na frente do goleiro Vladimir. A zaga do Guarani tirou. Agora, observe bem. Esse 8 aqui está sendo liberado para jogar como se fosse o ponta. E quem vem na cobertura dele é o 12. Então é uma liberdade total para o lateral direito do Sport. O Guarani está deixando muita chance aqui por esse lado. É bom abrir o olho. É bom abrir o olho. Trabalhando com o Felipe com o Lucas Lima. Vem descendo a equipe do Sport. Fez a enfiada de bola. Chega ali o Ian Henrique. Intercepta, sai jogando com o Matheus Bueno, que já racha ali o Ayrton, mas já perdeu pro Chico. E vem descendo agora o Pedro Martins. Pedro Martins mais atrás. Vai jogando a equipe do Sport. Já vem virando aqui pro lado direito. A bola com o Alisson Cassiano. Já joga com o Fabrício Domingues. A marcação do Jefferson em cima dele. Ele devolve mais atrás com o Alisson Cassiano. Já toca com o capitão Luciano Castan. Liberdade tá sozinho aqui no campo defensivo. O capitão da equipe do Sport, ele ameaça fazer o lançamento, vem descendo ainda o Luciano Castan, rola lá do lado esquerdo, tocando muito forte, vai chegar na bola, chegou, não deixou a bola sair não, a marcação do Ian Henrique em cima dele, toca na bola o Ian, a bola sai em lateral para a equipe do Sport, quem estava chegando lá era o Christian Barleta, já fez a cobrança, o Felipe já recebeu, bem no campo intermediário, campo ofensivo, já joga pelo lado direito, a bola com o Fabrício Domingues, a marcação do Jefferson em cima dele, ele puxa para o meio, chega o Lucas Adel, a bola sobra com o Marlon, sai jogando com o
o Caio Dantas, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. A bola vem descendo ainda pelo lado direito, a bola do Lucas Lima, Felipe de fora da área, bateu, explode em cima do Matheus Bueno. Tenta chegar ali, o Marlon sentiu, hein? A entrada do Alisson Cassiano em cima do Marlon, o árbitro marcou falta e ficou sentindo o número 8 do Guarani, o Marlon, Wagner. O Marlon tentou tirar essa bola ali, porque o Sport tá dando uma bafa em cima do Guarani, né? Diga-se de passagem. E o Marlon pegou essa bola na dividida, tentou dar um chutão para frente. Não tem ninguém para aproveitar esse lançamento, mas a jogada foi parada na falta cometida em cima dele. Então vejam que o Guarani tá aqui naquele cachorro que corre atrás do carro, quando alcança não sabe o que fazer. Porque foi uma tentativa de começo de jogo, dando o cartão de visita na velocidade, e já começa a cair no mesmo marasmo de sempre, sem organização nenhuma o time do Guarani. E olha a pressão que o Sport faz na saída de bola do Guarani. Recupera ali o Jefferson, toca com o Matheus Bueno. Olha a recuada de bola que deu pro Vladimir. Matou bonito, hein? Sai jogando com o Léo Santos. Chega lá o Titio Ortiz, o Léo Santos bate pra frente, mata no peito o Caio Dantas, toca ali com o Lucas Araújo pra ninguém. Nos pés do zagueiro da equipe do Sport, que sai jogando de novo o Luciano Castan. Já rola com o Alisson Campos, você curtindo a jornada esportiva da Grigo. E o Sport vem descendo pelo lado direito. Fabrício Domingues faz a inversão de jogo lá pro lado do direito pro esquerdo. Quem recebeu ali agora é o Titio Ortiz. Mais à frente, escorregou na bola. O Christian Barletta escorregou no toque do Titio Ortiz. A bola saiu em tiro de meta para o Vladimir fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Olha o lançamento para o Caio Dantas, saiu o Kaique França. Olha a vacilada do Kaique França. Chega ali o Caio Dantas, tira para escanteio. Uma vacilada do goleirão do Sport, quase que o Caio Dantas se dá bem. Mais um escanteio pro Bugrão, Wagner. Vacilou o goleiro Kaique, deu mole agora na disputa com o Caio Dantas. Ele tentou jogar para fora a primeira, não conseguiu. Na segunda, sim. Esticou a pernão, mandou pela linha de fundo. Escanteio pela esquerda. Lá vem o Guarani tentar aproveitar essa bola parada. Lá do canhoto, campo ofensivo, tá o Marlon, tá o Bruno Oliveira, sai jogando curtinho com o Bruno Oliveira, mais atrás com o Lucas Araújo. A equipe do Guarani com o Lucas Araújo de perna canhota faz o levantamento, sobe a zaga do Sport e tira. Vai voltando a bola com o Jefferson. Jefferson no centro do gramado com o Matheus Bueno. Matheus Bueno trabalhando a bola lá com o jogador que é o Ian Henrique. Caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar. Ian Henrique tá com a bola ainda. Vem descendo a equipe do Guarani. Tentou fazer a inversão de jogo, a bola com o Ayrton. Chega, Luciano Castan. Não quis saber de brincadeira, dá um chutão na frente, sobe de cabeça o Jefferson, sobe também o Fabrício, o Lucas Araújo, a bola agora sim colocou no chão o Bruno Oliveira, opa, foi falta do Titi Ortiz ali, falta para a equipe do Guarani em cima do Bruno Oliveira, campo intermediário, frontal a meta do Kaique, cabia um amarelinho ali ou Vagnão? Não, acho que não, jogada um lance de jogo de bola, contato normal, absolutamente nada, apenas a bola parada para o Guarani tentar aproveitar. Vamos ver, daí é muito longe, né? Pode tentar longe. Para tentar direto não dá. Agora vamos ver se o Guarani aproveita um lançamento aí na cobrança da falta para tentar fazer 1-0. Tá difícil, mas quem sabe. Campo intermediário já ali, né? Bem frontal a meta do Caio França, mas está muito longe. Bruno Oliveira tá na bola. Mandar um abraço para Maria Elisa Godoy, grande, junto com a Marisa Piton. Que legal, hein? Que honra ter vocês curtindo a nossa jornada. Tá autorizado, Bruno Oliveira vai fazer o levantamento de perna canhota para dentro da grande área. Subiu a equipe do Guarani, bateu de cabeça, Kaique França. Quem subiu ali foi o Léo Santos. Boa batida do Bruno Oliveira. Buscou certinho o Léo Santos, mas estava ligado. O Kaique França já saiu jogando aqui pelo lado direito. Mais uma vez a bola com o Lucas Lima. Lucas Lima recua a bola com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano faz o break mais atrás, joga com o Kaique França. Trabalhando no setor defensivo a equipe do Sport com o capitão, o Luciano Castan. Já joga, tenta sair jogando ali a equipe do Sport. Era a bola com o número 44, o Chico. Chico caiu. É o 48, né? O Pedro Martins. Pedro Martins que sofreu a falta. O Chico tá ali do lado dele, né? Tá do lado do Chico. Agora sim, ele que vai fazer a cobrança. O Chico, 44 da equipe do Sport. Rola, sai jogando mais atrás com o Luciano Castan. 0-0. Você curtindo a jornada esportiva da Grigo. Guarani Sport. A equipe do Sport vem descendo de novo a bola com o jogador que era o Pedro Martins. Bola com o Titi, tentou fazer o toque, recupera a bola Matheus Bueno e já sai jogando com o Ayrton. Vem descendo a equipe do Guarani. Toca ali com o Bruno Oliveira, devolveu atrás do Ayrton. Tocou muito mal, Bruno Oliveira.
Uma jogadinha que podia até dar certo, mas tocou muito mal na bola no Bruno Oliveira pro Ayrton, hein, Wagner? Ele ia pegando o time do Sport na saída de bola. Houve o contra-ataque, só que o Bruno Oliveira fez essa lambança aí, na devolução de bola, mandou direto pela linha lateral. A equipe do Sport tenta chegar no campo de ataque, o Lucas Adel já toca a bola com o Vladimir. Lá no setor defensivo tem espaço, sai jogando com o Léo Santos. A equipe do Guarani chega a marcação do Baileta em cima dele, ele pioca mais à frente, já é o Bruno Oliveira. Matou, a bola subiu, ele de cabeça toca com o Ian. Tentou fazer o toque de bola, estava ligado na jogada. O jogador, o número 30, o Christian Baileta, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani. Carlos Zanqueta tá aqui conosco, tá dizendo a melhor transmissão do Brasil. Manda um abraço pro Nestor, pro Diógenes, o Fanho e o Mudinho. Tá aí, o Lemão Zanqueta e sua trupe. E a equipe do Sport tenta sair jogando no setor defensivo, já recupera a posse de bola do Guarani, vem descendo o Marlon tentou, achou, Ayrton, lado direito, vem descendo a equipe do Guarani, fez o corte, parte pro meio, parou, deu um break, a marcação do Baileta em cima dele, tocou dentro da grande área, tira o Cassiano. Sai jogando ali, o Lucas Lima tocou errado, hein? Tocou errado, já recuperou a posse de bola o Guarani. Olha o Matheus Bueno, tem espaço, ameaçou bater, tocando do ladinho. A bola bateu de fora da área, defende Kaique França. No chute do Bruno Oliveira, de canhota, estava ligado, mas bateu bem na bola o Bruno Oliveira, Wagner. De longa distância, né? Tentou remate para a meta do Sport, mas lá tem um goleiraço, né? O Kaique não teve dificuldade nenhuma em defender esse chute do Bruno Oliveira. De qualquer maneira, foi uma tentativa. Acho que a primeira bola chutada a gol, se eu não estou enganado, do time do Guarani. A que foi mesmo em direção, deve ser a primeira, viu, Wagner? E agora o Guarani tem uma falta lá do lado canhoto, setor defensivo já batido pelo jogador que é o Ian. Toca a bola com o Léo Santos, já vai virando com o Lucas Adel dentro da grande área, já veio buscar a bola o Lucas Araújo. Vem a marcação do Gustavo Coutinho, ele recua mais atrás com o Léo Santos. A equipe do Guarani tenta sair jogando, o Léo Santos pede movimentação na frente, toca do ladinho com o Lucas Adel. Chega a marcação do Lucas Lima em cima dele, ele já achou do lado canhoto o Jefferson. Jefferson faz o lançamento com o Marlon. Mas chegando ali, o Alisson Cassiano fez a falta, a torcida pede cartão pro número 12 do Sport, Wagner. A galera pedindo o cartão realmente, mas o árbitro apenas marcou a falta que realmente aconteceu do camisa 12, o Alisson Cassiano, em cima do Marlon. Mas não está esperto no jogo, mas está jogando sozinho aqui, sem muita organização. E vamos que vamos, né? Uma falta já cobrada. Olha o Guarani, Anderson. Matheus Bueno, vem a marcação do Lucas Lima em cima dele, recua lá com o Léo Santos. Léo Santos olha, devolve a bola com o Matheus Bueno. Tem liberdade, ultrapassa a linha que divide o gramado, a equipe do Guarani com o Matheus Bueno. Faz o lançamento para o Marlon, já dentro da grande área. Se chegar é bom lance. Chega o Marlon, chega a marcação também dele, o Alisson Cassiano. Ele toca mais atrás com o Matheus Bueno. Pola a bola com o Jefferson. Tentou fazer o passe para o Marlon. Opa, deu certo. A bola sobrando com o Marlon, faz o levantamento para dentro da grande área. Sobe a zaga do Sport, tira. A bola ia saindo, chegou lá o Ian, não deixou a bola sair não, tem o Christian Baileta em cima dele, ele puxa, tentou chegar na linha de fundo, levou a melhor, invadiu a grande área, fez o cruzamento, subiu, caiu Dantas de cabeça, a bola passa, chega Lucas Lima, faz o domínio, chega o Jefferson também, faz a pressão bem ali, se a bola sair, a bola saiu. Último toque do Jefferson, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Sport. O Guarani chega bem pelo lado direito, hein, Wagner? Olha, ele tá abrindo o jogo, né? Você já viu algumas boas chances lá do Ayrton, lá pela direita, e aqui do Marlon, aqui pela esquerda. Agora, esse cruzamento aí, ninguém aproveitou. Inclusive, o Bruno lá aprontou um voleio ali, a bola não chegou até ele, porque a zaga do Sport tirou. Mas é o tal negócio, né? O Sport tá melhor no jogo, mas o Guarani tenta uma estocada ou outra, mas muito desorganizado e dentro do seu limite. Não podemos exigir muito nesse time. Enquanto não chegarem os reforços, o torcedor vai ter que ter paciência. E agora o Lucas Adel deu uma chegada no Gustavo Coutinho, aqui no campo de defesa ainda do Sport, e agora já levantou o número 9 da equipe do Sport, nada, o juiz também não deu amarelo, diferente daquele árbitro que apitou o derby aqui, né, que era cartão para todo lado. O Maguielso aí, ele segura um pouquinho, pelo menos nesse começo de jogo, né, tem que ser assim, né, porque senão tem que expulsar jogador e estraga o espetáculo. Então, não há necessidade, pelo menos não vi até agora, necessidade de aplicação de cartão. Faltas aconteceram, normal, lance de jogo. E lá vem descendo a equipe do Sport com o Lucas Lima, vem a marcação do Matheus Bueno, Lucas Lima tentou colocar na frente, tira Lucas Adel.
A bola vai saindo em lateral para a equipe do Sport, lado direito. O Lucas Lima já bateu, já toca a bola com o Felipe. Chega o Matheus Bueno na marcação. O Felipe toca com o Luciano Castan ali no círculo central. Do ladinho com o Chico. Já abriu o Baileta para receber. Tem a marcação do Ayrton em cima dele. Ele devolve mais atrás com o Luciano Castan. Luciano Castan devolve a bola com o Chico. Todo o time do Sport no campo de ataque. Faz o cruzamento, subiu de cabeça o Lucas Adel. Faz o domínio ali, o Bruno Oliveira já toca com o Ian Henrique, chega o Baileta na marcação, ele sai jogando do ladinho com o Lucas Araújo, toca com o Caio Dantas, faz o papel de pivô, toca com o Matheus Bueno, se passasse ali o Marlon ia sair de frente pro goleiro, mas o Alisson Cassiano estava ligado, colocou a bola em lateral, e agora o Gandula deu uma caída aqui, Vagnão, deu uma escorregada o Gandula que a torcida fez a festa. Olha, quem tá jogando bem no time do Sport é esse 12 aí, o Alisson Cassiano, em toda a bola aqui, passa pelo Luciano Castan, ou que passa pelo lateral aqui, o Fabrício Domingos, que joga mais como um ala do que como lateral, ele tá na cobertura. Então, o Guarani não tá encontrando muita sorte aqui pelo lado esquerdo, não. E a equipe do Guarani trabalhando no círculo central com o Caio Dantas, tem liberdade, tá passando aqui do lado canhoto, o Jefferson, ele prefere fazer o lançamento pro Ayrton dentro da grande área, nas mãos do Kaique França. Jornada esportiva da Grigo, onde o Sport e a Amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 21 minutos e meio passados desse primeiro tempo. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Estádio Brinco de Ouro. O placar está desta maneira. Guarani 0. Sport Recife também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a equipe do Sport de novo trabalhando aqui com o Alisson Cassiano, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, toca no círculo central com o Luciano Castan, vai virando lá para canhota para o Chico, faz o domínio, tem liberdade, tem o Christian Baileta do seu lado, tem também o Pedro Martins, ele prefere tocar a bola com o jogador que era o Titi Ortiz, ele tentou agora o Gustavo Coutinho, chega o Bruno Oliveira, interceptou bem a jogada, sai jogando lá no setor direito pelo Ian Henrique, que faz o lançamento buscando o Ayrton, o Luciano Castan estava na bola, o Chico tentou fazer um passe, quase se complica a zaga da equipe do Sport, recua lá na meia-lua, tá fora da grande área o goleirão Kaique França, chega na marcação lá o Caio Dantas, ele sai jogando lá na canhota com o Chico, sai jogando, tem espaço, ninguém chega nele, agora vai chegando o Bruno Oliveira, o Chico inverte da esquerda ali pro centro do gramado, põe, mata no peito, coloca a bola no chão, o Titi tem liberdade, faz a inversão de jogo aqui com o jogador que é o Gustavo Coutinho, bateu pro gol, sensacional, olha a vacilada do Léo Santos, quase que o Titi Ortiz faz o gol. No chute do Gustavo Coutinho, o Vladimir fez uma grande defesa, em vez do Léo Santos tirar a bola, ele ficou esperando não sei o quê, quase que o Sport chega a escanteio pro Sport, Wagner. Olha aí, né, Guarani tinha uma bola de ataque, acabou tomando o contra-ataque e tá aí o escanteio depois da defesa do Vladimir. Já faz o cruzamento para dentro da grande área, o Lucas Lima tira Léo Santos mais um escanteio. Segundo escanteio seguido da equipe do Sport, é escanteio que o Titi Ortiz lá do canhoto, campo de ataque do Sport, vai fazer a cobrança. Vai vir de perna direita, vai fazer o cruzamento, o número 59 do Sport, aquela chuteira laranja, marca texto, como diz o Lemão Zanqueta, né? Exatamente. Autorizado, Titi faz o cruzamento para dentro da grande área, bola passa por todo mundo, o Lucas Lima vem correndo, tenta evitar a saída de bola, mas a bola sai em lateral aqui do lado canhoto, setor defensivo do Guarani, hein, Wagner? Já temos 2 escanteios para cada lado, né? 2 para o Guarani, estava com 2 contra nenhum, agora 2 em seguida para o time do Sport. O Sport também, olha, não tem muito poder ofensivo, não. Toca bem a bola, destrói toda a tentativa de armação no jogo do Guarani, abre bem o jogo pelas beiradas do campo, tem cruzamentos perigosos, mas a rigor mesmo não está dando aquela pressão que o torcedor do Sport, aliás, em grande número aqui no Brinco, esperava. É a equipe do Sport de novo, toca a bola com o jogador que é o Titi, Titi já rola lá do outro lado com o Baileta, mais à frente com o Titi, a bola sobra com o Léo Santos, sai jogando bonito, o Léo Santos, opa, o Ian Henrique agora sofreu a falta do Baileta, que estava lá, foi o Gustavo Coutinho, passou o rodo no jogador do Guarani, né, Wagner? Já matou a origem da jogada, né, Guarani com a posse de bola. Então já houve ali a falta providencial, o Guarani já vem para o campo de ataque. Grande Celso Fittipaldi, está dizendo aqui, uma ótima transmissão, grande Celção, junto conosco aqui também. Falta agora para a equipe do Sport. Quem fez a falta
foi o Lucas Araújo ali no círculo central e ficou sentindo o jogador do esporte, Wagner. Eu também acho que a falta foi do jogador do Guarani. E ele deu invertido, hein? Ele deu pro Guarani, né? O juizão é nosso. Paulo Marques, olha quem tá aqui também. Alô, amigos da Rádio Gringo por aqui, na Praia Grande, em Santa Catarina, Cambará do Sul. Esse cara é campineiro ou não? Não para aqui, pô. Esse daí é turista aqui em Campinas. É turista em Campinas. Tá lá, ó, tá dizendo que a temperatura tá 10 graus. Imagens e áudio, show de bola, grande, Paulão. Essa semana teve no estádio do Brusque. Exato, tava lá, na Arena Nova, né? Mostrou as imagens lá. Pô, grande Paulinho Marques. Grande Paulo Marques. A equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, a bola com o Lucas Adel. Olha o Lucas Araújo, entregou de presente pro seu xará, o Lucas Lima. A equipe do Guarani do Esporte vem descendo, chega, conserta o Lucas Araújo. Mas sofreu a falta e amarelou para ele, Vagnão. O Lucas Araújo, que perdeu a posse de bola, tentou consertar, ainda levou amarelo. Saiu no prejuízo enorme o Lucas Araújo, hein? Eu não sei, a rodinha em volta do árbitro ali, por parte dos jogadores do esporte, eles queriam outra cor de cartão. O árbitro tá dando, tá deixando o lance, a jogada prosseguir, não tá mostrando o cartão para qualquer faltinha, não. Aliás, é o primeiro cartão amarelo do jogo. Primeiro cartão, aos 26 do primeiro tempo. Agora sim, ele matou uma jogada e o lance continua de perigo para o Guarani. A falta é frontal, a meta do Vladimir, tá certo que é na intermediária. Mas se tiver um cara que bate bem na bola, realmente pode até levar perigo. Mas um levantamento ali, tipo Lucas Lima, pode colocar um atacante do esporte na cara do gol para abrir a contagem no brinco. E o Lucas Araújo não está pendurado, né? Então, tá aí o Léo Santos, que já não está mais aí, o Bruno Oliveira. Então, Léo Santos, Vladimir e Bruno Oliveira, que estão jogando, estão pendurados. Para a equipe do esporte, os pendurados são o Gustavo Coutinho e o Lucas Lima. Os dois pendurados na equipe do esporte. Tá caído o jogador de esporte ali ainda, sentiu na entrada do Lucas Araújo. Falta, como disse o Vagnão, frontal a meta do goleirão Vladimir. Tá bem na intermediária ali, tá longe também, mas como o Vagnão falou, se tiver alguém que pega firme na bola, pode levar perigo para a meta do goleirão do Guarani, né? E pela rodinha que os jogadores do esporte fizeram ali, realmente eles queriam. A gente está um pouco distante do lance, né? Mas os jogadores que estão participando ali entenderam que era uma falta para uma outra cor de cartão. Até se alguém estiver acompanhando pela TV e quiser nos dar o feedback, porque naturalmente o lance deve ter, num zoom do lance, poderemos até ter uma outra opinião. Mas para nós aqui ficou a impressão de apenas o cartão amarelo. Falta ali que está encostadinho na bola. É o jogador do Lucas Lima. Também, se eu não me engano, é o Barleta que está ali? É o Barleta, né? É o Barleta que está ali também. Vai vir jogar de ensaiada. 3 homens da barreira, 4 chegando ali agora. O Ayrton não mandou sair. Saiu, agora saiu 2. Vai fazer a cobrança, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça. Tentou fazer o domínio de bola ali. O Alisson Cassiano, a bola saiu em tiro de meta para o Vladimir fazer a cobrança. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Tá aí, tiro de meta para a equipe do Guarani, goleirão Vladimir colocando ela no chão, já sai jogando com o Léo Santos dentro da grande área, vai a marcação ali do Titio Ortiz, ele devolve a bola com o jogador que é o Vladimir. Bela presença do torcedor do esporte mesmo, hein? Sai jogando o Jefferson, que toque meio difícil ali, o Matheus Bueno consertou a bola com o Bruno Oliveira, sofreu a falta para a equipe do Guarani, a torcida pede cartão ali pro Pedro Martins, e o árbitro nada, hein? Você achou que era lance para cartão, Vagnão? Ele tá adotando um critério para os dois lados. Não tá botando cartão nem para um lado nem para o outro. Apenas as faltas mais violentas, como aconteceu essa do Lucas Araújo. Para mim, lance normal. E agora o Ian Henrique tenta sair jogando, a bola explode no Barleta, vai ficando lá com o Vladimir, lá no setor defensivo. O Ronaldo Godoy tá falando que essa transmissão é show de bola. Grande, Ronaldo. Que bom ter amigos, é bom demais, hein? Olha aí, o Caio Dantas tentou fazer o domínio. Olha a jogada do Bruno Oliveira, mas já recuperou a posse de bola ali. O Barleta chega no carrinho. O Ian, a bola sai em lateral para a equipe do esporte. E o Barleta ficou caído lá, fora ali como se fosse a pista de atletismo, né? Na área técnica ali, praticamente, em frente aos policiais, na frente do VAR, né? Tá caído o jogador do esporte. Uma entrada mais firme do Ian, mas eu acho que não foi para cartão não, hein, Vagnão? Você achou? Cartão pro Ian Henrique? Não, eu acho que ele não tomou cartão, mas será que tomou? Levantou o cartão ali? Eu não vi, hein? Eu já vou verificar aqui se tomou cartão. Ele tá anotando alguma coisa ali, sim.
Tá anotando o árbitro ali. A gente vai ver se ele deu o cartão. Eu estava olhando o Baileta caído lá no lado de fora e não verifiquei realmente, né? Não me atentei se o árbitro Maguielso levantou. Tá confirmado, sim. Amarelinho, então? Pro 29, Ian, lateral direito. Aliás, tá aí, ó. Dizem que foi uma entrada violenta até para cartão vermelho. Aí. A galera já tá ligadinha, já avisou 30 minutinhos, cartão, segundo pro Guarani. Falta para a equipe, o Chico tá lá na bola para fazer a cobrança, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. O Chico, opa, chamou o VAR. Chamou o VAR, se chama o VAR, provavelmente veio o vermelhinho, Wagner. Não é à toa. Chamou para quê? Para dizer que não houve nada? Se chamou é porque houve alguma coisa, então o Guarani pode ficar com... Ei, como é que saga? Que saga, Bugrini, hein? Ficar com um a menos ainda no primeiro tempo. 31 minutinhos, o Maguielson Lima Barbosa tá lá na telinha do VAR, tá analisando uma possível jogada para cartão vermelho pro Ian Henrique. Nada tá ruim que não possa piorar, que não possa piorar, exatamente. O Guarani que lá já perdeu o Diogo Matheus nessa semana, né? Que saiu, foi dispensado da equipe bugrina. Tinha aí... O Heitor. O Heitor tá suspenso, né? Mas já tem jogador aquecendo ali, já sabe. O Pintado já sabe que vai ter a vermelhinho. Já colocou 2 no aquecimento ali do Guarani. O árbitro ainda na telinha do VAR. Aí depende muito da postura do juiz também. Ele não precisa concordar com o VAR. Ele pode entender que não houve. O VAR entende uma coisa, que é a interpretação, e pode não, mas é difícil, né? Tá voltando agora. Quando ele volta é para expulsão mesmo. Vamos ver. Faz o sinal de VAR. Ele vai anular o cartão amarelo. Anulou o amarelo. E vai apresentar o cartão... apresentou o vermelhinho para o Ian Henrique, o Wagner Ferreira. Era exatamente isso. Em vez do amarelo, cartão vermelho para o lateral do Guarani, que agora, aos 32 minutinhos desse primeiro tempo, vai jogar com jogador a menos. Se já estava difícil, como você acabou de dizer, vai complicar de vez. Vai ter que se desdobrar a equipe bugrina agora. A torcida está homenageando o árbitro. Ele não tem a menor culpa. Ele fez a parte dele, deu o cartão amarelo. O VAR é que chamou. Então, critica o VAR. Não adianta ficar criticando o árbitro, não, que ele fez a parte dele até bem feita. Deu apenas o cartão amarelo, o VAR é que chamou para dar o cartão vermelho pro Ian. Então é aí. Agora ali já estava ruim, fica pior agora. Vamos ver o que o Pintado vai fazer. Vai sacrificar alguém aí para recompor ali a lateral. 1 a menos o Guarani, partida reiniciada, trabalhando ali o Pedro Martins, já toca a bola no círculo central com o Luciano Castan, equipe do Esporte totalmente no ataque, a bola com o Chico, toca a bola com o jogador que é o Baileta, ele que sofreu a falta, que levou a expulsão, fintou, tocando com o Gustavo Coutinho, tentou fazer o toque pro Baileta, tava lá o Léo Santos. Dá um chutão na frente, já o Chico já faz o domínio, sai jogando com o capitão Luciano Castan, já achou lá do lado canhoto o Baileta, chega na marcação ali o jogador que é o Ayrton, ele devolve a bola no círculo central com o Luciano Castan, do ladinho com o Alisson Cassiano, vai virando o jogo, vai chegando aqui no lado direito a bola com o jogador que é o Fabrício, no meio de campo, rola com o Pedro Martins, tentou fazer a inversão de bola, tava lá o Bruno Oliveira, sai jogando, que bola pro Caio Dantas, tentou tocar na frente com o Marlon, muito forte, ficando nos pés do goleirão Kaique França, a intenção do Caio Dantas foi boa, mas o chute foi muito forte, né, Wagner? Como diria o outro, né? Nem se tivesse 2 pulmões não alcançaria essa bola. E a Sport vem descendo pelo lado, canhoto, Baileta faz o cruzamento, sobe ali também o jogador do Guarani, o Léo Santos, deu falta. Falta do Titi Ortiz em cima do zagueirão Léo Santos, que fica caído, e a torcida agora quer cartão, e vai ter alteração no Guarani lá, Vagnão. Agora fica a pressão aí para que... Agora, o Sport não tem ninguém com cartão amarelo. Para ser expulso vai ter que, né, arrancar sangue do jogador do Guarani. Então, a pressão vai para que haja uma expulsão para que as coisas ficam iguais. Mas nós vamos ter uma alteração no Guarani agora, hein, Anderson? Tá entrando o Pedro Manuel, número 16, viu, Wagner? E sobrou pro Bruno Oliveira. Número 40. Ele que estava na articulação aí agora, foi o sacrificado. Saiu de campo com a expulsão do Ian Henrique. E agora, Vagnão? Já não tinha armador, né? Que o Bruno Oliveira é meia boca. Agora tirou o cara. Naturalmente, ele optou, né? Entre os 10 que sobraram, falou, quem é que eu vou tirar aqui? Jogou uma moedinha pra cima, caiu o Bruno Oliveira, ele tirou. E agora a coisa
realmente, esse Pedro Manuel não vi jogar ainda. Quero ver o que ele vai apresentar aí. Se será realmente ele o lateral direito. Aí já sai jogando lá o Guarani, a bola com o Caio Dantas, vai chegando do lado direito, a bola bate no Chico, sai jogando com o Baileta. Tem ali o Titio Etiz, chega na marcação, Caio Dantas, tocou na bola, a bola bateu por último no Baileta, é lateral da equipe do Guarani. Tá com vontade o Caio Dantas, hein? Tá na bola lá o Pedro Manuel, sai jogando, toca do ladinho com o Ayrton, devolve a bola com o Pedro Manuel, chega a marcação em cima dele do Baileta, ele leva na linha de fundo, faz o cruzamento no peito. O Luciano Castan ajeitou pro Chico, saiu jogando errado. Bola com o Ayrton, faz o cruzamento, sobe Luciano Castan, sobe com o Lucas Araújo de fora da área, bateu pro gol. Inacreditável! Kaique França voou na rasteira do lado canhoto, espalmou, colocou a bola em escanteio pro Guarani, que tirou um baço do Lucas Araújo, Vagnão. Ali da entrada da área, foi um pombo sem asa, de perna esquerda. O goleiro Kaique foi bem pra bola. Se ele não vai pra bola, a bola entraria no canto. E, no entanto, o goleiro do Sport mandou para escanteio. Lá vem bola, pela direita. Guarani chegando. Marlon na bola, vai de perna direita, fazendo cruzamento. Já autorizado, faz cruzamento. Sobe o Lucas Adel, sobe também ali o Pedro Martins. A bola sobra com o Jefferson. Pegou mal na bola. Segura o goleirão Kaique França, sai jogando ali no setor defensivo com o Alisson Cassiano. Tem liberdade, hein? Tem um corredor para descer o número 12. Já tá chegando agora, sim, chega a marcação do Marlon tocando. Ih, tocou errado, o Jefferson roubou. Vem descendo pelo lado canhoto, não tem ninguém do lado do Jefferson. Agora ele mais atrás toca com o Matheus Bueno. O Matheus Bueno para, tocando, que bela enfiada pro Ayrton, chega na marcação, Chico, toca na bola. O Ayrton caiu, a torcida pediu pênalti, mas foi na bola, Chico. Nada. Foi na bola. Saiu jogando agora com o Pedro Martins, já toca a bola com o Baileta, chega na marcação dele o Ayrton, o Baileta vem descendo ainda, tá dando trabalho lá esse número 30, o Titio Ortiz mais na frente, a marcação do Pedro Manuel em cima dele, ele recua mais atrás com o Pedro Martins, mais atrás ainda com o Chico, tem liberdade agora aqui no centro do gramado, o jogador que é o Felipe vem descendo no círculo central, ultrapassa a linha que divide o gramado, já toca do lado direito com o Lucas Lima, devolve a bola com o Felipe, a marcação do Guarani fica meio distante, a equipe do Sport vai tocando a bola no círculo central agora com o Luciano Castan, já joga no setor canhoto, a bola com o Chico, tem a marcação do Ayrton em cima dele, tem do ladinho o Pedro Martins, já recebeu o Pedro Martins, devolveu a bola com o Chico, devolve a bola com o Pedro Martins, agora pediu a bola, esticou os braços, recebeu o Alisson Cassiano, toca do ladinho com o jogador que é o Felipe, ninguém chega do Guarani, o Guarani pelo contrário, vai cada vez mais se distanciando, ele vai recuando a equipe do Guarani, Chico fez o cruzamento para dentro da grande área, a bola passou por todo mundo, estava ligado na jogada do Vladimir, fez a defesa, mas estava fechando lá o Gustavo Coutinho. Um toque na bola ia complicar de vez a vida do goleirão do Guarani, né, Para a Wagner? sorte do Guarani, a bola não chegou até o atacante do Sport. O Vladimir fez a defesa. Agora, com relação a essa alteração feita pelo Pintado, ele poderia perfeitamente colocar ali um dos volantes na lateral e manter o Bruno Oliveira, porque Exato. agora matou o meio-campo do Guarani. Exato. Agora, tem outro detalhe também. Se não faz isso, o Sport poderia realmente aproveitar esse homem a mais, jogando em cima ali de uma improvisação pelo lado direito. Então é o tal negócio, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E vem descendo a equipe do Sport de novo pelo lado direito, Lucas Lima chegando, Jefferson, e tentou tirar, colocou no peito do Lucas Lima, faz o domínio, recua mais atrás com o jogador que é o Felipe, faz o domínio, aqui do lado direito ainda ele vai colocando lá no círculo central com o Luciano Castan, olha onde que tá o zagueirão, tá praticamente no campo intermediário do campo de ataque do Sport, o Felipe já recebeu, abriu o Alisson, ele preferiu o Lucas Lima do lado direito, recebeu o Lucas Lima, devolve a bola com o Felipe, mais atrás com o Alisson Cassiano, ele ameaça fazer o cruzamento, devolve lá no círculo central. Só o Kaique no campo de defesa. Só o Kaique, exatamente. Totalmente no campo de ataque a equipe do Sport. Pedro Martins toca a bola com o Luciano Castan, faz o domínio, capitão da equipe do Sport lá no campo intermediário pela meia esquerda. Ele para, olha, tem o Chico do lado, ele preferiu. Que bola pro Baileta, muito forte, vai chegando na linha de fundo, fez o cruzamento, tira Léo Santos. Toca de cabeça o Chico, mas a bola já tinha saído. É tiro de meta para o Vladimir fazer a cobrança. Mas que bela enfiada de bola do Chico pro Baileta, hein? É um pouquinho forte demais, né? Ele não conseguiu pegar, havia a cobertura ali do menino que entrou lá, o Pedro Manuel, mas a bola realmente já saiu pela linha de fundo, o tiro de meta para o Guarani. 0-0, mas agora o Sport tá com tudo para fazer o gol, hein? Porque com um homem a mais, o Guarani recuado, não consegue ter força ofensiva e, naturalmente, o gol do Sport tá maduro aí, viu, Anderson?
Rádio Grigo, a rádio dos amigos. A Eletrolar, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede. E a equipe do Guarani tenta sair jogando no círculo central. Matheus Bueno sofreu a falta. Falta para a equipe do Guarani. A torcida fica louca com o árbitro Maguielso. Pede Caetano para o jogador do esporte, que foi ali o Fabrício Domingues que chegou fazendo a falta em cima do Matheus Bueno. E nada de amarelinho, Magner. É critério do árbitro, né? Não vamos nem criticá-lo porque ele está usando o critério dos dois lados. Então, até aí, a arbitragem normal do árbitro do Distrito Federal aí, o Maguielson Lima Barbosa. Aí o Guarani com a posse de bola, uma falta perto da roda gigante do gramado. 0-0, o Guarani vai tentar alguma coisa com essa posse de bola. E já sai jogando com o Lucas Adel, faz o cruzamento pro Marlon. O Marlon deu uma jogada legal em cima do Fabrício. Faz o break, faz o cruzamento de perna direita. No peixinho, tira o Luciano Castan. Já recupera o Marlon, vai bater de fora da área. Pegou mal demais. Empolgou. Pegou mal demais na bola. Eu diria que merece até esse sonzinho, viu, Marlon? Se o Zanqueta tivesse aqui, ele já tava dando risada com aquela... né? Ironia de sempre, mas pegou muito mal na bola, né? É o tal negócio, né? Ele tá até que esperto no jogo aqui. Aplicou 2 fintas aqui. Quando viu que tinha a visão do gol, aí, como diz o outro, empurgou. Aí chutou lá no campo da ponte. E a equipe do Guarani tenta sair jogando. O Lucas Araújo tentou fazer enfiada de bola pro Ayrton, tava ligado o Chico. Já sai jogando lá do lado canhoto com o Barleta no meio de campo, no círculo central. Como se tivesse começando o jogo, tá o Felipe. Vem descendo, tá olhando, tá esperando alguém se movimentar. Ele toca do lado com o jogador que é o Pedro Martins. Tem liberdade, a equipe do esporte tem uma liberdade para tocar a bola que é coisa de louco no campo de ataque. O Barleta recupera, só toca a bola aqui no círculo central de novo com o Luciano Castan. Luciano Castan já joga na direita. Quem recebeu foi o Pedro. O Pedro não, foi ali o Fabrício, que tentou e faz enviar a bola pro Titi. A equipe do Guarani pega o Marlon, engatou uma sequência ali, tentou sair jogando e empurrou. Empurrou o Felipe na nossa frente aqui, né, Wagner? Foi falta. Não há dúvida. O Marlon tenta argumentar com o árbitro, ele falou, mas o que eu vou fazer? Você empurrou o cara, pô, a nossa frente aqui. E depois outra, tava sozinho. Se ele ganha esse lance aí, não poderia acontecer nada nesse ataque do Guarani. Com 1 a menos, a coisa tá complicada. E olha a equipe do esporte, chega Lucas Adel, faz um recuo com o Vladimir de perna canhota, dá um chutão na frente, mata no peito o Luciano Castan. Nos pés do Felipe, sai jogando, toca a bola com o Titi Ortiz, tem liberdade, vai fazer o chute pro gol, faz a finta, bateu pro gol, Vladimir. Faz a defesa, mas que finta que fez ali o Titi Ortiz. Ameaçou de direita, chutou de canhota. Uma bela defesa do Vladimir. Ela ameaçou bater com a direita, deu um corte para a esquerda, ficou com o gol à vontade e bateu com a esquerda. Aí o goleiro... uma bola também tranquila, né? Não foi lá muito difícil nas mãos do goleiro do Guarani. 0-0, Guarani Esporte. E a equipe do esporte, de novo, pelo lado direito. Quem tá na bola aqui é o jogador que é o Fabrício Domingues. Toca a bola com o Felipe, faz a inversão de jogo lá com o Barleta do lado canhoto. Tem o Pedro Manuel na sua marcação, ele recua um pouquinho com o Pedro Martins. Tem do ladinho o Felipe, já recuperou ali, já toca a bola com o Felipe. A marcação em cima dele do jogador que é o Pedro Manuel. É o Lucas Araújo que tava lá. A bola no lado canhoto com o Barleta. O Felipe, Chico, toca com o Luciano Castan. A equipe do esporte vai tocando praticamente da intermediária para frente, campo de ataque. O esporte está jogando só o Kaique França no setor defensivo. A bola com o Alisson Cassiano já encostou o Felipe, recupera, participa bastante esse número 94, Felipe. Já vai virando lá para canhota. O Chico tem liberdade, vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento rasteiro. O Gustavo Coutinho tentou fazer o domínio. O Lucas Adel tava na bola. O Lucas Araújo saiu jogando com o Mário, saiu jogando errado, bateu pro gol. A bola passa! Próximo ao poste direito do Vladimir e vai para fora. No chute ali do jogador, o Pedro Martins. Chegou com perigo a equipe do esporte. Agora ali quando tenta tirar a bola, não tem sequência, não tem a segunda bola para o Guarani. Vai pro pé do jogador do esporte. E caiu no pé desse Pedro Martins aí. Dominou, fuzilou, a bola passou perto, hein? Não foi muito longe não, pela linha de fundo. O tiro de meta já cobrado, 0-0. Grande Antônio Ursinho tá aqui conosco também, Antônio Ursinho tá aqui conosco, tá dizendo que o esporte não vai subir, viu, Vagnão? E agora falta pro Guarani, ali na meia direita, campo de ataque da equipe do Guarani, não subiu, né? 44, quase 45 desse primeiro tempo, ninguém mexeu no placar por enquanto, o Guarani tem 1 a menos. O Ian Henrique foi expulso aos 30 minutos desse primeiro tempo.
falta para a equipe do Guarani, tá na bola o Lucas Araújo, vai fazer a cobrança de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça, tava lá o Luciano Castan, tentou sair jogando ali o Jefferson, colocou no pé do Lucas Lima, ele toca do ladinho, a bola com o Titi, recua um pouquinho com o Felipe, que toque de bola, faz a inversão lá pro Barleta, chega, sobe de cabeça o Jefferson, que tava da esquerda, ele foi lá fazer a proteção na direita, vem descendo a equipe do Sport, ainda fez a cobrança rápida, a bola com o Barleta, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça o Lucas Adel, tira, a bola vai sobrando com o Pedro Martins, recua a bola com o Chico, Chico parou, faz o domínio, quase que a bola escapou, devolve a bola com o Pedro Martins, a marcação do Caio Dantas em cima dele, ele dá um toquinho bonito, faz o domínio agora o Luciano Castan, joga lá na canhota com o Chico, a equipe do Sport vem descendo, vem trabalhando o Pedro Martins, tocando a bola com o jogador que é o Barleta, chegando na linha de fundo, faz o cruzamento, o Léo Santos, tira ali a zaga o Lucas Araújo, coloca a bola em lateral para a equipe do Sport, bateu, tem pressa aí, o Sport tá sentindo que pode chegar o gol, hein, faz o cruzamento, sobe de cabeça o Jefferson, tira, vai chegando o Marlon, vem na marcação dele, o Alisson, o Marlon caiu agora do nada, hein, caiu do nada, Marlon, se você leva a jogada, né? Quem sabe até se poderia sair jogando. Lateral já batido pelo Gustavo Coutinho. O Felipe toca a bola com o Titi Ortiz, já ali no centro central com o Luciano Castan. Ele faz o domínio, já vai jogando com o Chico. A equipe do Sport vai trabalhando agora pela meia esquerda. Ele faz o break. A marcação em cima dele é do Lucas Araújo. Já toca lá na canhota com o Barleta, devolve a bola com o Chico. 46 minutos e meio. Eu não vi, por enquanto, a plaquinha de acréscimos. Você viu, Vagnão? Não, né? Não, por enquanto não. E vem descendo aqui o jogador que é o Fabrício Domingues, toca a bola com o Felipe, a marcação do Caio Dantas em cima dele, ele devolve a bola com o Fabrício, mais à frente com o Alisson Cassiano, fez o cruzamento para dentro da grande área, fez o domínio, vai fazer o gol! Barleta do céu, ele jogou quase lá no placar eletrônico, o Wagner Ferreira, perde uma grande chance a equipe do Sport. Esse aí acho que foi uma grande chance perdida pelo Sport. De frente pro gol, sem ninguém na marcação, ele isolou. Mandou lá na torcida do Sport. Aliás, tá de parabéns, hein? Como tem torcedor do Sport na região. É bastante o número de torcedor do Sport aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Tá aí a VIP Canecas, lá vem descendo a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, o Ayrton parou, invadiu a grande área, faz o cruzamento para ninguém. Levanta os dois braços, pede desculpa pro torcedor, o Ayrton. Tinha tudo para fazer uma bela jogada e fez isso daí, Wagner. Aquela velha história, né? Ela tirou quantos litros de leite e depois chutou balde. Fez uma bela jogada na direita, mas na hora que cruzou, não tinha ninguém aqui. É bom lembrar que o Guarani tá com um a menos, então não tem ninguém na área voando ali. Ele fez essa jogada aqui, jogou para ninguém. E finalzinho de primeiro tempo, vamos pro 0-0 mesmo. E a equipe do Sport trabalhando lá pelo lado canhoto, a bola com o Chico, tentou fazer o toque de bola pro Lucas Lima, que agora foi lá para canhotinha, hein? O Lucas Lima estava na direita, agora ele foi jogar lá na canhota, até porque talvez ele vendo ali o jogador que entrou, Pedro Manuel, o técnico, o Mariano Sosso, tá jogando o Lucas Lima lá pro lado canhoto. E vem de novo o Felipe, toca a bola com o Pedro Martins, a equipe do Sport já joga lá na canhota com o Barleta, tem espaço, chega a marcação do Ayrton em cima dele, devolve a bola com o Pedro Martins, já encostou o Felipe para recebeu o Pedro Martins, já toca com o Chico, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área, não, ele segura, toca do ladinho com o Titi com o Felipe, Felipe com o Chico com o Titi Ortiz devolve a bola pro Chico, vai tocando a bola, a equipe do Sport, no círculo central, recua um pouquinho o Luciano Castan, já vai virando aqui para a direita, a bola com o Alisson Cassiano, encontrou o Fabrício Domingues, toca a bola com o Felipe, participa demais esse número 94, hein? O toque de bola com o Titi Ortiz, ele tem liberdade, toca a bola com o Lucas Lima, chega a marcação do Pedro Manuel, sai jogando com a Ayrton, vem descendo a equipe do Guarani, se passar, faz uma boa jogada, opa! Falta do Luciano Castan e era o último, não? Eu achei que era o último, hein? Agora eu quero ver o VAR chamar. Eu achei que era o último. Quero ver o VAR chamar. O árbitro levantou o cartão amarelo pro Luciano Castan, o capitão número 40. 49 minutinhos desse primeiro tempo, mas eu achei que ele era o último homem, ou não, Wagner Ferreira? Esse negócio de último homem até não vai muito em conta. O que vale é a situação clara de gol. Porque se o jogador do Guarani passa pela marcação, ele ia ficar na cara do Kaique. Agora eu quero ver o VAR chamar, quero ver. A torcida do Guarani vai fazendo aquela homenagem para o árbitro Maguielso Lima Barbosa.
O Ayrton vai levantando. Não vai chamar, né? Não vai chamar. Amarelinho pro Luciano Castan, da equipe do Sport. Falta pro Guarani, praticamente ali na meia direita, quase no círculo central, tá o Lucas Araújo, vai fazer levantamento. 50 minutinhos desse primeiro tempo. 50 minutos. Eu não vi o árbitro levantar nenhuma placa ali, viu? Bom, o cartão foi para quem então, Anderson? Luciano Castan. Olha o cruzamento do Lucas Araújo, toca de cabeça. O Léo Santos tira de qualquer maneira o Pedro Martins. Uma boa chegada no ataque do Guarani. Escanteio para a equipe do Guarani lá do lado direito do campo de ataque. Vai o Marlon se dirigindo, vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Pode ser o último lance desse primeiro tempo e pode ser o gol do Guarani também. Tá lá o Marlon. Vai fazer a... São 4 escanteios contra 2. Exatamente. Vai encostando o Jefferson lá também. Deve sair alguma jogadinha ensaiada. O Jefferson sai jogando curtinho com o Marlon. Faz o cruzamento, não. Devolve a bola pro Jefferson. Agora sim, de perna canhota, faz o cruzamento para dentro da grande área. Sobe o Léo Santos. Sobe também ali. O jogador... Quem estava na bola era o Pedro Martins. Eu achei que a bola bateu por último no jogador do Sport. O árbitro entendeu? É uma jogada difícil também, né? Mas bola pelo alto, bola dividida, bola pela linha de fundo. E o árbitro acaba o primeiro tempo, é isso? Apita o árbitro! Aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ninguém mexeu no placar até agora. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Sport Recife. Lembrando que o Guarani, desde os 30 minutinhos desse primeiro tempo, está com um homem a menos. Wagner Ferreira, aquela pincelada para a gente ir fazer aquele intervalinho rapidinho da Grigo. Mas e aí, 0-0, soube segurar esse primeiro tempo a equipe bugrina. Quando o jogo estava 11 para cada lado, já estava difícil para o Guarani. Porque o Sport é um time muito mais organizado, tem maiores valores individuais, tem um técnico experiente no banco, tá certo que é até mais novo do que o Pintado. O tal de Mariano tem 43 anos, o argentino, o Pintado tem 58. Isso não quer dizer muita coisa, mas a experiência vale às vezes na distribuição do time em campo. Então o Guarani com 11 já estava difícil, com a expulsão do lateral aí a coisa ficou complicada, o Guarani... Muito embora, vejam que comentava com o Anderson Grigoleto agora com relação aos escanteios. O Guarani teve 4 a seu favor contra 2 do Sport. Quer dizer que o Guarani atacou mais? Muito pelo contrário, o Sport é que atacou mais e a defesa do Guarani teve os seus méritos também de não permitir nada ao ataque do Sport. Agora, time bem mais organizado, sabendo o que quer, distribuído em campo, realmente foi o time do Sport. Só não aproveitou as chances que teve e nem aproveitou também a situação de ter um homem a mais. A partir aí de que minutos que foi expulso? 32, né? A jogada parada, quando ele levou o amarelo, foi aos 30. Aí o VAR chamou, até ele aplicar o vermelho, estava com 32. Então, por todo esse tempo, o Sport não soube tirar proveito do homem a mais. Então é isso aí, o placar de 0-0, vamos dizer, o placar é justo. O Guarani não conseguiu fazer, mas também o Sport também não conseguiu fazer. Então, 0-0 até que ficou de bom tamanho no primeiro tempo. E a gente vai fazer aquele intervalinho, a gente já volta. Aí sim, com um bate-papo legal do resumo desse primeiro tempo de 0 Guarani, 0 também para a equipe do Sport. É rapidinho, a gente já volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas.
adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. Debate sobre futebol. Pode isso, Arnaldo. Vôlei, Fórmula 1, basquete, tênis. Todos os esportes regado com música de qualidade e muito bom humor. Como é que eu faço pra pessoa não ver que eu tô ali? Resenha dos amigos. Resenha dos amigos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Wagner Ferreira. Pois é, meus amigos da Web Rádio Gringo, primeiro tempo encerrado, 0 para o Guarani, 0 para o Sport Recife. Já sabíamos que o jogo seria difícil para o Guarani, em função da série de problemas que o Guarani vem passando. Problema de jogadores sendo dispensados em meio à competição, né? Diogo Matheus, interessante que era o capitão do time, uma série de partidas aí a mais do que os outros, e agora me aparece como autorizado a procurar clube. Alguma coisa aconteceu aí nos bastidores. Tem aí o Chay, né, que está indo embora, tem o Pedro Henrique, que também foi dispensado. Enfim, problemas de contusão, problemas de suspensão, e o Pintado encontrou um time aí razoável para começar a partida e não conseguiu levar 11 para o banco, 12, que normalmente acontece quando o time joga em casa, leva 12 para o banco. Ele traz 9 para o jogo de hoje, desses 9, 2 são goleiros. Quer dizer, as opções realmente são muito escassas para mexer no time. Aliás, ele teve que mexer, mas por força da expulsão do jogador Ian, menino da base, né, novo ainda, e o Sport tratou de ocupar as laterais do campo, e uma delas foi em cima do Ian. Ele perdeu a cabeça num lance ali, bobo ali, foi na linha aqui de videogramado, em frente ao banco de reservas ali, acabou cometendo uma falta um pouco mais violenta e acabou sendo expulso. Não por parte do árbitro. O árbitro apenas deu o cartão amarelo, estamos conversados. Aí o VAR chamou, o tal de VAR chamou, aí o lance foi revisado, e o árbitro teve que ceder, então, para trocar a cor do cartão. De amarelo para vermelho, e o Guarani com 1 a menos a partir de 30 minutos do primeiro tempo. Se a coisa estava difícil, ficou pior ainda, que o Guarani ficou sem opção. Por quê? A alteração feita pelo Pintado
ele entendeu de recompor a defesa. Então sai um lateral, tirou, não tem um lateral, botou outro. E tirou um meia. E já o Guarani precisava de alguém para armar o jogo. Só tinha o Bruno Oliveira jogando ali naquela posição. Ele pega, tira o Bruno. Vamos dizer, mas o Bruno não estava muito bem. Mas é o único que tinha ali para fazer essa função. Ele poderia perfeitamente colocar ali um Lucas Araújo ou talvez um outro jogador que estivesse jogando deslocado para aquela posição e colocar um outro jogador de meio, até um atacante. No caso, o Paraíso que ele tem aí, tem o Freitas. Mas é tal negócio. Se ele faz isso e o Guarani sofre o gol, vamos criticar. Se ele faz de outra forma, também vamos criticar. Então, espero que o Pintado tenha sido feliz na sua escolha com a entrada do Pedro Manuel e tirando o jogador Bruno Oliveira. O Guarani teve algumas chances, teve 2 chutes a gol, uma defesa muito boa do Kaique França, algumas bolas levantadas para a área, mas sem muito efeito. Agora, quem teve o domínio das ações foi o Sport. Mesmo sem ter sido contundente, né? A gente comentava, eu e o Anderson Grigoleto aqui, que o Guarani, que o Sport tinha apenas o Kaique França em grandes momentos do jogo no campo de defesa. E o Sport avançou as suas linhas. Zagueiraiada do Sport jogando ali do meio campo para frente, encurralando o Guarani. Aí apareceu a boa performance da defesa do Guarani, tirando tudo e não permitindo muito ao Sport. O goleiro Vladimir fazendo 2 ou 3 boas apresentações. Agora, quem não aproveitou a chance foi o Sport. Está com tudo nas mãos aí para abrir a contagem. Um homem a mais, tem mais organização de jogo, tem maiores jogadores individuais e, no entanto, não está sabendo aproveitar. Agora, qual é a perspectiva para o segundo tempo? Que o Pintado organize ali um sistema de jogar fechadinho para não tomar o gol e explorar o contra-ataque. É a única chance do Guarani. Com um homem a mais, a defesa do Sport vai dominar tranquilamente ali o Caio Dantas, vai dominar tranquilamente o Marlon, o próprio Ayrton. Então, tá difícil a situação do Guarani para o segundo tempo. Não sei se ele vem com alguma alteração. Eu acredito que não. Ele vem com a mesma postura, quer dizer, com a mesma formação. Postura, eu não sei. Vamos ver o que ele vai aprontar para cima do Sport. Porque o Sport deve vir para cima, agora sim, né? Orientado pelo técnico Mariano Sosso, o argentino, no banco de reservas, vai orientar o seu time a dar um abafo em cima do Guarani. Com um homem a mais. Aliás, ele não está com um homem a mais. Quem está com um homem a menos é o Guarani. Ele está com 11 só. Ele tá... Exato, exatamente. É bem claro isso, né? Então, deve vir para cima do Guarani e o Guarani que se cuide, porque a pressão vai ser muito grande. Apoiado pela sua torcida, né? O Sport traz uma torcida Leões de Sampa. Eu queria ver o Zanqueta contar hoje. Hoje ele ia se ferrar aqui na contagem. Exatamente. Tem muita gente do Sport. Então, o torcedor do Guarani, inclusive, ficou na bronca aí com a arbitragem no lance ali do Luciano Castan, matou um contra-ataque do Guarani e foi aplicado o cartão amarelo. Aí vão dizer, era o último homem? Não era o último homem. Ou então era lance claro de gol. O árbitro o VAR nem chamou. Quer dizer que para quem está acompanhando pela TV o lance mais de perto, pode ter visto ali que foi uma falta de jogo normal. Então aplicou apenas o cartão amarelo para o Luciano Castan e estamos conversados. Foram 2 cartões amarelos para o Guarani. Aliás, foram 2 amarelos e um vermelho, né? O Ian já tinha um amarelo e acabou sendo expulso. E o Lucas, aliás, o Ian levou um amarelo no lance do jogo. Isso. Aí o árbitro mandou trocar, então... Anulou o amarelo, e aplicou o vermelho. O vermelho. Então, um cartão amarelo para o Lucas Araújo. O 21 do Guarani fez uma falta realmente para cartão. E do outro lado, o Sport Recife, apenas um cartão, o Luciano Castan. Diga-se de passagem, é um critério do árbitro, né? Se ele não deu o cartão para o Guarani, não deu também para o Sport. Então, não tem nada que reclamar. Agora, com relação ao jogo, o Sport ficou num troque de bola, a bola cai no pé do Lucas Lima, ele toca para o lado, toca na beirada aqui para esse Fabrício Domingues. É uma estratégia de jogo do Sport. Ele abre bem, o número 8 abre aqui na lateral, vai jogar em cima do lateral esquerdo, e não tem lateral direito. Quem vem para a cobertura é o Alisson Cassiano. Então fica nessa jogadinha aqui, bola cruzada para a área, a defesa do Guarani tira. Cai no pé do Lucas Lima, ele faz um lançamento lá na ponta, ou Barleta, ou qualquer outro jogador entrando, também sem sucesso. Então é um toquinho de bola improdutivo. Vamos dizer, teve lance claro de gol? Acho que teve. 1 ou 2 chances, né? Se você se recorda também, né, Anderson?
O Vladimir fez 2 defesas boas, mas a rigor, assim, teve bola na trave, o lance de perigo realmente iminente. O Guarani tratou de se defender muito bem. Então, o panorama do primeiro tempo, acho que ficou de bom tamanho. 0 para o Guarani, 0 para o Sport. O Sport é quem não soube tirar proveito da situação. Um homem a mais e a fragilidade do time do Guarani. Eu acredito que o Sport não mexa para o segundo tempo. Eu acredito também que o Pintado não mexa no time para a etapa complementar. Talvez uma mudança de postura, engatar um contra-ataque para pegar o Sport de surpresa, o que eu acredito que não vai acontecer, porque é por causa da diferença de qualidade. A defesa do Sport é muito experiente, com o Alisson Cassiano e o Luciano Castan. Então o Guarani vai ter que ter muita perspicácia aí, muita previsão de jogo para conseguir surpreender a defesa do Sport. Então, ficamos assim, 0-0 no primeiro tempo, pode mais ou menos de bom tamanho, a arbitragem, bem ou mal, acabou fazendo o seu papel, não há o que reclamar, e agora vem vindo o Guarani. Me parece que vem com uma novidade, né, Anderson? Vem novidade ali, tá encostando jogador do Guarani ali, deixa eu ver, eu acho que é o Lucas Paraíso, hein? Não vai sei. levantar a placa ali pra gente... vai mexer. Tomar conhecimento. Ele vai mexer no ataque, né? Para dar um pouquinho mais de força ofensiva. Vamos ver, vai levantar a placa ali para a gente ver qual é a alteração do Pintado para esse segundo tempo no time do Guarani. Tá aí, esse Wagner Ferreira, nesse intervalo da Grigo, vai levantar a placa ali, a equipe do Guarani já voltou para o segundo tempo. Eu tô vendo o Ayrton aqui, tô vendo o Caio Dantas, Lucas Adel, Léo Santos, o Pedro Manuel... O Lucas Araújo tá... Não, o Lucas Araújo não voltou. É o Lucas Araújo que saiu. Vai levantar ali a plaquinha do número 21. Tirou um volante e colocou o atacante. Vamos ver se é um atacante mesmo ou é o Anderson Leite. Eu não consigo enxergar daqui direitinho. Agora sim, agora vai levantar ali. Eu acho que é o Lucas Araújo, né? É o Lucas Paraíso. Não, é o Anderson Leite. É o Anderson Leite, número 5. Que ele colocou no lugar. Só faltava agora o microfone, né, microfone? E do Sport também. Tá entrando o número 99 e saindo o número 48. A gente já vai ver quem é o 99. No Sport é o Zé Roberto. Conhecido também. Zé Roberto, número 99. No lugar do Pedro Martins. Mais um atacante, hein? Zé Roberto e Gustavo Coutinho na frente no ataque do Sport. E no Guarani, o Pedro... alteração feita, a entrada do Anderson Leite. Anderson Leite, isso, o volante. Saiu o Lucas Araújo. Tá aí, a equipe do Sport já voltou também. Início do segundo tempo pertence à equipe do Guarani. Ele pensou talvez no cartão amarelo do Lucas Araújo, né? Um jogador de contenção, colocou o Anderson Leite. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui é Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 0-0, continua o jogo e você lá, curtindo as emoções conosco. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E também com Wagner Ferreira. E lá vem descendo a equipe do Guarani com o Anderson Leite. Intercepta a jogada ali, o Fabrício. Sai jogando o Felipe. Vem descendo a equipe do Sport. Tem liberdade, ele manda abrir ali. Tá pedindo o Zé Roberto. Ele prefere jogar com o Barleta. Aqui do lado canhoto. O Barleta recua um pouquinho a bola com o Chico. Chico para, joga com o Luciano Castan. Luciano Castan no círculo central. Vai inverter a bola lá com o Fabrício. Com o Alisson Cassiano. A bola jogada para o Lucas Lima. Vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Tá buscando a bola, passa com o Barleta. Vai emendar a bola, bate em cima do Pedro Manuel e vai em escanteio para a equipe do Sport. Primeiro escanteio do segundo tempo. Primeiro escanteio do Sport. Tava ligado o Pedro Manuel, Wagner. E bate fácil na bola o Lucas Lima, hein? Virou o jogo lá da direita para a esquerda e a bola foi chutada para o gol e desviada. Escanteio, lá vem o Sport.
Titi Ortiz está preparado para fazer a cobrança de perna direita, faz o lançamento para dentro da grande área curta, subiu ali, tira o Pedro Manuel, a bola vola com o Titi Ortiz, ele recua a bola com o Barleta, chega a marcação do Marlon em cima dele, toca para dentro da grande área, sobrou o Zé Roberto, bateu pro gol, bateu para fora. Sobrou para o número 99 que entrou agora o Zé Roberto. Sorte que ele pegou mal na bola. A bola foi por cima do goleirão, do gol do goleiro Vladimir, em tiro de meta, Wagner Ferreira. Era esperado, né? O Sport já vem para cima com tudo nesse segundo tempo para aproveitar essa chance de estar numericamente em superioridade em número de jogadores no campo. Já 2 chances já no comecinho desse segundo tempo. E a bola foi chutada agora para fora, no tiro de meta para o Guarani, e lá vem Sport de novo. E com ele, Zé Roberto, toca com o Lucas Lima para, olha, ameaça fazer o lançamento, segura, toca do ladinho a bola com o Titi Ortiz. A equipe do Sport devolve a bola com o Lucas Lima, já joga aqui na esquerda com o Barleta, fez o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, o Zé Roberto coloca para fora. Entrou dando trabalho o Zé Roberto para a zaga do Guarani, Wagner Ferreira. Cruzamento, né? Outra vez Lucas Lima, soltando aqui na esquerda, o cruzamento do Barleta e a cabeçada do Zé Roberto para fora. Olha aí, quanto tempo de jogo? 3 minutinhos estão chegando. 2 chegadas. O Sport já chegou 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes já chega em 3 minutos de jogo. Não sei se o Guarani vai suportar esse ritmo de jogo, não. Marcos Cruz, está aqui conosco também, grande Marcão, tá dando boa noite para nós aqui, uma ótima noite para você, Marcão. Legal demais ter você aqui conosco, hein? A equipe do Sport trabalhando lá no setor defensivo, a bola com o Luciano Castan, já vai abrindo o Chico aqui do lado canhoto, já recebeu o número 44, ultrapassa a linha que divide o gramado, o Pedro Manuel, o Ayrton vai recuando um pouquinho mais, ele toca a bola com o Barleta, marcação em cima do Guarani, sai o goleirão Vladimir, segura firme. Pedro Manuel, cadê aqui, ó? Tava vendo aqui, viu, Wagner? Pedro Manuel, patrocínio Cruz da Silva, 18 anos tem ele veio lá do São Carlense, tá no Guarani, 18 anos apenas o Pedro Manuel, que entrou no lugar do Ian. A equipe do Sport tenta chegar lá pelo lado direito, a bola saiu, lateral para a equipe do Guarani. Já tá ali o Jefferson para fazer a cobrança do lateral. Setor defensivo lá do canhoto, o Pintado orienta, pede para a galera se movimentar, gesticula bastante o treinador do Guarani, faz a cobrança, o Jefferson tentou buscar ali o Caio Dantas, a bola bateu, cegou, caiu, Caio Dantas, o árbitro marcou falta, na linha que divide o gramado, falta para o Guarani, no setor canhoto, falta, já batido pelo Matheus Bueno, tá buscando aí, então matou no peito, colocou a bola para dentro do gol, não, a bola foi para fora, só que o árbitro não estava valendo absolutamente nada. O árbitro mandou voltar ali, o Jefferson vai fazer a cobrança. Que sorte do Ayrton, porque ele ia perder um gol feito, viu, Wagner? Ele fez aquele gesto de cobrar a falta com a bola rolando. Ele teve que voltar. E a equipe do Guarani com Pedro Manuel aqui do lado direito, cola na frente, já rola com o Ayrton, vem a marcação, fazendo a falta, o jogador, o Chico, opa! O árbitro disse que foi apenas lateral para a equipe do Sport. Já batido pelo Chico, toca com o Luciano Castan. Luciano Castan devolve a bola com o Chico pelo lado canhoto. O Ayrton vai recuando e o Chico vai progredindo. Ultrapassa a linha que divide o gramado. Já encostou para receber o Lucas Lima. Ele prefere tocar atrás com o Luciano Castan. O Caio Dantas marca a distância. Ele vai jogando lá com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano, vou falar só Alisson, viu? Esse negócio de Alisson Cassiano, rapaz do céu. Se tivesse outro Alisson, ainda vai, mas só tem ele. Só tem ele. Bola com Titi Ortiz, bola com Chico, toca um pouquinho mais à frente com o Zé Roberto, tem do lado o Barleta, marcação do Pedro Manuel, ele tentou o toque pro Gustavo Coutinho. O Lucas Adel sai jogando com o Anderson Leite, o Anderson Leite toca com o Caio Dantas, a marcação em cima dele era do jogador, o Felipe, ele achou, o Ayrton do lado direito, invadiu a grande área, puxou pro meio, vai bater pro gol, a bola bateu, na trave! Ela caprichosamente bateu na trave e foi percorrendo a linha do gol. A zaga do Sport sai jogando por pouco, mas essa por muito pouco menos mesmo, Wagner Ferreira. O Guarani não abre o placar. É a fase, né? Normalmente, quando a fase é boa, a bola bate na trave, corre por cima da linha de gol e entra. Essa aí bateu no poste e correu por cima da linha, mas não entrou. Continuamos no 0-0. Continuamos, que chance teve o Guarani com o Ayrton, ele tocou bem na bola,
Não pode dizer que ele perdeu o gol, né? Ele tirou do goleiro, a bola bateu na trave. Fez o correto, não foi uma falta de sorte. Exatamente. E agora tem falta pro Sport lá na meia direita. O Felipe chega para fazer a cobrança, já encosta o Lucas Lima ali também. Vai encostando o Titi Ortiz. 3 homens na bola para fazer a cobrança. Vai vir bola na área do goleirão Vladimir. Vai vir bola na área do... E a torcida de novo. Agora amarelou pro pintado ou só foi conversa, ô Wagner? Acho que só conversa, né? Só conversa. O árbitro foi lá dar uma bronca no treinador do Guarani e a torcida mais uma vez homenageia o senhor Maguielson. Tá na boca do torcedor bugrino, o árbitro da partida. Falta para a equipe do Sport. O Felipe já saiu, tá o Lucas Lima, tá o Titi, tá apenas o Ayrton na barreira, hein? Tá apenas o Ayrton, autorizado, Titi, fez o cruzamento de perna direita, sobe de cabeça ali, o Pedro Manuel, a bola vai saindo em lateral para a equipe do Sport, lá do canhoto, campo ofensivo, 0-0 por enquanto, Guarani Sport, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai o Christian Baileta, pega na bola, pelo jeito vai fazer o levantamento com as mãos para dentro da grande área. Partiu, tá autorizado, faz o levantamento, sobe de cabeça o Zé Roberto, tira a zaga do Guarani, chega o Ayrton, toca com o Caio Dantas, o Guarani pode ter um contra-ataque agora na mão, Caio Dantas segurou, toca a bola com o Ayrton, se pegar essa bola, vem a marcação em cima dele do Alisson, ele recua a bola com o Kaique França, dá um chutão pra frente. O Ayrton caiu ali, pediu falta, mas eu não vi falta nada, e a equipe do Sport vem descendo. Nada. Lucas Lima com o Zé Roberto, faz o break, tentou fazer o giro ali, e quem sentiu foi o Caio Dantas, hein? Saiu jogando o Matheus Bueno, tentou sair jogando no peito, Luciano Castan. O Caio Dantas tá caído, tá pedindo. Olha o lançamento de bola pro Titi, sai, Vladimir! Agora o árbitro para o jogo para atendimento do Caio Dantas. Mas a equipe, o Wagner Ferreira, a bola, quando o Caio Dantas caiu, tava em posse de bola do Guarani, né? E aí tentou fazer jogada, saiu jogando errado, quase que complica a equipe do Guarani. Eu acho que o árbitro, nesse lance, ele fez o correto. Não parou o jogo, só parou quando a bola... aliás, ele nem parou o jogo, a bola foi nas mãos do goleiro Vladimir, o Vladimir apontou ali, naturalmente vai ter o recomeço de bola ali dentro da grande área. Dentro da grande área. Do Guarani. Agora me parece a coisa meio grave ali, meio séria, porque até o árbitro chamando imediatamente o atendimento médico, e o Caio Dantas, assim que ele sofreu ali a contusão, ele foi pro terreno, tentou levantar, não conseguiu. Então, pode complicar a coisa pro Guarani, mas parece que tá vivo, né? Tá vivo. Tá ali, o departamento médico do Guarani fazendo atendimento no Caio Dantas. Já se levantou, tá tudo legal ali com o número 99 do Guarani. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Live Breve. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Entre em contato através do WhatsApp 19997948665. Tá aí, Caio Dantas vai saindo aqui, né? Na lateral, tá tomando aquela aguinha, tá mancando, né? Tá mancando, mas pelo jeito tá legal. É o pé direito. Ele tá fazendo aquele batendo forte, né? A sua perna direita, tá pedindo para voltar. Já é reiniciada a partida, sai jogando ali, bola ao chão com o Vladimir. Vai colocar a bola de perna canhota lá na frente, tá buscando. O Marlon chega, sobe de cabeça o Alisson. Já vem ali o jogador que é o Pedro Martins. O Pedro Martins vem jogando, a equipe do Sport tentou sair jogando, saiu jogando errado. Anderson Leite de fora da intermediária, bateu pro gol, bateu para fora. Muita pretensão, hein? Exatamente, teve muita pretensão. Se ele pega um chute ali, tava muito longe, mas ele pegou o chute muito mal, a bola saiu, o Sport já bateu o tiro de meta e vem trabalhando pelo setor canhoto com a bola com o Chico. O Caio Dantas chega na marcação ali, o Chico chega, faz o break, faz a falta, toca a bola com o Luciano Castan. Teve coragem o número 44 na frente do Caio Dantas, já joga lá do outro lado a bola com o Alisson, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Gustavo Coutinho, sobe de cabeça o Lucas Adel, o Jefferson evita a saída, já recupera a posse de bola, a equipe do Sport, que vem trabalhando no setor defensivo, a bola na frente, vai virando aqui com o Baileta do lado canhoto, a marcação do Pedro Manuel em cima dele, o Lucas Lima já recebe, não, é o Felipe que tá na bola, o Felipe faz a inversão de bola agora sim com o Lucas Lima, tá passando o Alisson, o Lucas Lima puxa pro meio, a marcação do Marlon em cima dele, recua um pouquinho mais atrás com o Luciano Castan, já toca do lado da bola com o Felipe, vem trabalhando a equipe do Sport, bola com o Titi Ortiz, a marcação do Anderson Leite em cima dele, tem liberdade o Luciano Castan, agora vai chegando a marcação do Marlon, Luciano Castan já devolve a bola com o Titi Ortiz, tá de
de frente pro lance, tá de frente pra área, a bola com o Chico, faz o cruzamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça o Lucas Adel. Tira a bola em escanteio para a equipe do Sport, Wagner. O Sport tá apertando. Veja agora toda a zagueirada do Sport na área. Uma bola levantada, Lucas Adel, me parece que colocou pela linha de fundo no escanteio. Pela esquerda, Lucas Lima cobrando o escanteio. O Lucas Lima para fazer a cobrança de perna canhota. Maria Aparecida Dami está conosco aqui também. Uma ótima noite para você, Maria Aparecida. Escanteio para a equipe do Sport. De perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça ali o Gustavo Coutinho. Ele tocou na bola. Quem chega na bola para não deixar sair é o número 8, o Fabrício. O Fabrício faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe o Gustavo Coutinho, coloca de cabeça, mas pegou muito mal. A bola saiu em tiro de meta para o Vladimir fazer a cobrança, Wagner Ferreira. O Sport não deixou a bola sair pela linha de fundo, seria tiro de meta para o Guarani, mas houve a recolocação de bola na área. Aí ninguém aproveitou, bola pela linha de fundo, o tiro de meta para o Guarani. O Guarani vai se suportando bem. A entrada do menino aí, o Anderson Leite, mais para contenção do que para apoio. Aliás, a única coisa que ele fez até agora foi chutar uma bola longe lá na torcida do Sport. E o Guarani vai se sustentando. Por enquanto, 0-0, pior para o Sport, que não está sabendo aproveitar a vantagem numérica que tem. Tá caído o Marlon agora. Lá na meia esquerda, o jogador do Guarani caído, é lateral para a equipe do Guarani. O árbitro vai lá, conversa com o Marlon, vê se precisa de atendimento. Rádio Grego, a rádio dos amigos. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Tá caído ali ainda o Marlon. Tá levantando agora, tá tudo ok com ele. O som tá saindo legal aí, Wagner, o meu microfone? Tá muito bom, tá então, ótimo. Tá bom, tá ótimo demais. A galera participando conosco aqui no chat do canal do Grigo, no chat do Rádio Grigo Oficial, curtindo a Rádio Grigo pela Radiosnet. É bom demais ter a sua companhia nas nossas transmissões. Você é um amigo da Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Sai jogando o Guarani, já toca ali com a Ayrton devolve a bola com o Jefferson, tocou errado. Tocou nos pés ali do jogador de esporte que sai jogando com o Zé Roberto, recupera Anderson Leite. Toca atrás com o Léo Santos, devolve com o Anderson Leite, tocou com o Pedro Manuel, que não quis saber de brincadeira, não. Colocou a bola para fora, é lateral para o Sport. Já bateu o Zé Roberto, toca a bola com o Baileta, a equipe do Sport descendo pelo lado canhoto. Tá pedindo a bola o Titio Ortiz mais na frente, ele prefere colocar a bola com o Felipe. O Sport vem descendo pelo intermediário, joga lá do lado direito a bola com o Fabrício. Encostou o Lucas Lima, já recebeu o Lucas Lima, tem atrás o Alisson, ele prefere tocar com o Luciano Castan. Olha onde tá o zagueirão do Sport. O capitão tem liberdade, toca do lado canhoto, a bola com o Baileta, vem a marcação em cima dele do Ayrton, ele puxa pro meio, toca a bola com o Felipe, devolve com o Luciano Castan. Praticamente um meia, o zagueirão, já vem descendo o Titio Ortiz do lado canhoto, rolou a bola, chega, Caio Dantas, interceptou, toca a bola com o Anderson Leite, que sai jogando com o Marlon, engatou ali, vem descendo a marcação em cima dele, olha o Gustavo Coutinho, onde que foi fazer a marcação, hein? O Marlon recua a bola com o Lucas Adel, a torcida fica brava, hein? Lucas Adel, olha aí, na frente do Lucas Lima, quase que faz a brincadeira, sai jogando com o goleirão Vladimir, que dá o chutão na frente, tá buscando quem? Ninguém. Apenas o Alisson Cassiano, que de cabeça recua com o Kaique França. Guarani. Jogados, daqui a pouquinho eu falo para você o tempo e placar. Eu ia falar agora, mas vou deixar, porque nesse momento eu vou falar que é a Rádio Grigo. É a rádio dos amigos. VIP, canecas personalizadas. Canex-se. A vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. A torcida do Guarani pede Paraíso, pede Lucas Paraíso, enquanto isso o Sport vem descendo, sobe Léo Santos, tira completo o Lucas Adel, sai jogando com o Matheus Bueno, já joga com o Jefferson do lado do canhoto, vem descendo a equipe do Guarani, ultrapassa a linha aqui do vídeo gramado, tem do ladinho dele o Marlon, chega a marcação em cima dele, do Alisson, Alisson chegou, fez falta para a equipe do Guarani e amarelou para o Alisson Cassiano, né, o Wagner Ferreira? Exatamente, o Alisson Cassiano, o número 12. A dupla de zaga já tá amarelada, hein, por parte do árbitro, hein? O Alisson e o Luciano Castan. E o Guarani vai mexer, hein? A torcida tá pedindo Paraíso, daqui a pouco ele vem aí. Daqui a pouco, Lucas Paraíso, na equipe do Sport Recife. Tá caído ainda o jogador do Guarani? Tá conversando o Lucas Paraíso com o Pintado. Amarelinho, confirmando para o Alisson Cassiano, 15 minutinhos, 16 agora desse segundo tempo. Será que já vai entrar já o Lucas Paraíso, Wagner?
Agora vamos ver a escolha, né? Caio Dantas, talvez? Ou o Ayrton? O Ayrton estava bem, acabou de chutar uma bola na trave. Não tiraria o Ayrton, não. Nem o Marlon, que tá bem ou mal, tá incomodando um pouco por ali. Talvez o Caio Dantas, vamos aguardar. Vem descendo a equipe do Guarani, levantamento para dentro da grande área, tira a zaga do Sport. O Guarani recupera ainda, olha o Léo Santos onde está de fora da área, bateu a bola, desvia, vai saindo. Em escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do Guarani nesse segundo tempo, né, Wagner? Estamos agora com 5 escanteios para o Guarani contra 4 do Sport. Marlon. O Marlon, realmente. A entrada no time do Guarani, Paraíso no lugar do Marlon. O Marlon ciscou para cá, ciscou para lá, não se escondeu do jogo, mas pouco produziu. Então, até que não está de todo mal essa alteração no time do Guarani, não. Saindo o Marlon, entrando o Paraíso. Tá aí, aos 17 minutinhos, mais uma alteração do técnico Pintado nesse segundo tempo. Tem escanteio, a equipe do Guarani, tá lá o Jefferson para fazer a cobrança, vai fazer o levantamento. O jogador do Guarani, que é o Jefferson, ou é o Lucas Paraíso? É o Jefferson que tá lá. É o Jefferson, de perna canhota, tá autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe o Luciano Castan, tira, a bola vai sobrando aí, né, com o Anderson Leite, toca de peito, o Jefferson já recupera, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu agora a zaga do Guarani, tira de cabeça o Luciano Castan, joga lá do lado direito, chega ali o Alisson Cassiano, já recupera, toca mais na frente, a bola com o Fabrício, já recuperou o Lucas Paraíso e já sofreu a primeira falta. Falta para o Guarani ali na linha que divide o gramado. Entrou com vontade, pelo menos nessa primeira jogada, Wagner. A falta em cima do número 5, né? O Anderson Leite. E tá aí a falta para o Guarani cobrar. A torcida queria cartão, mas lance de jogo, normal. Já cobrado o Lucas Adel, de perna esquerda, faz o lançamento, tá buscando o Ayrton, sobe de cabeça o Chico, tira, mata ali o Titio Ortiz, chega o Anderson Leite, recuperou a posse de bola, bola com o Ayrton, ele faz o break, tá dentro da grande área, tentou fazer o toque, não, nos pés. Nas pés do Titi, que sai jogando lá na frente. Faz o lançamento para o Zé Roberto. Chegou de carrinho. Na jogada, na vontade, chegou o Léo Santos, colocou a bola para fora. A bola bateu ainda no Zé Roberto. É lateral para o Guarani, Wagner. O cara de pau reclama ainda. Bem à nossa frente aqui, a bola bateu por último no jogador do Sport. Arremesso para o Guarani. O Paulo Marques está dizendo, jogo quente, hein? Ataque contra defesa. E por aqui, 8 graus lá em Santa Catarina, onde o Paulo Marques está. O Geraldo Tadeu Pozo também está falando aqui, está parabenizando a nossa transmissão. Grande Geraldo, vocês são sensacionais, você que curte a nossa jornada esportiva da Grigo. A equipe do esporte trabalhando no setor defensivo, jogando com Alisson Cassiano. Tem liberdade, ninguém chega nele lá não, hein? Já tocando mais à frente com o Lucas Lima. Ó, o Lucas Lima veio receber aqui no setor defensivo para sair jogando. Faz inversão aqui pro lado canhoto com o Luciano Castan. Toca a bola com o Chico. Tem ninguém na marcação do Chico. Ele ultrapassa ali que vídeo gramado. Já toca do lado a bola com o Felipe. Felipe já tocando a bola com o Gustavo Coutinho. Ele faz o rodopio. Chega na marcação dele o Anderson. O Lucas Paraíso. Ele toca com o Lucas Lima. O Lucas Paraíso fica na marcação. Ele devolve a bola com o Felipe. Já tocando do lado com o Chico. Vai fazer o remate pro gol. Tocando dentro da grande área com o Titio Ortiz. Tocando a bola com o Gustavo Coutinho. Lucas Abel! Sensacional, ainda sofreu a falta do Gustavo Coutinho, Lucas Adel. Mais uma jogada ali de ataque, um toque de bola tocando o Gustavo Coutinho. Se domina essa bola, seria muito difícil do Vladimir fazer a defesa, Wagner. O Lucas Adel agora tirou a azeitona do pastel, né? Porque era lance de gol, claro, para o time do Sport. Tem alteração no Sport, vamos ver se a gente consegue pegar aqui. O Anderson. Tá saindo o Chico. A gente vai ver, eu não vi quem entrou um baixinho aqui, na lateral esquerda. Vamos ver, a hora que ele virar aqui dá para ver certinho. Tá também, tá entrando 46 também, no lugar do 12, que é o Alisson Cassiano, que já tem cartão. É a terceira alteração do técnico Mariano. 45 entrou, né? É o tal de Riquelme, no lugar do Chico. Do Chico? Tá aqui então, Riquelme, o 45 e o 46 está no jogo também. Olha aí a equipe do Guarani, tira Kaique França. A bola sobra ainda com o Matheus Bueno, ele faz o giro, tenta de carrinho. O Fabrício, ele toca ali com o Marlon, chega Luciano Castan, toca a bola com o Gustavo Coutinho, sai jogando, tocou errado. A bola pro o Ayrton, toca a bola com o Caio Dantas, chega na marcação Felipe. Torcida do Guarani ficou pedindo falta. A equipe do Sport tenta chegar no campo ofensivo. Olha o Pedro Manuel, chega, coloca a bola para fora. Coloca a bola para fora.
É lateral para a equipe do Sport, hein? Número 38. 38 tá no jogo ali? Eu vou ver aqui, a gente vai... Dieguinho. Dieguinho. Então, Dieguinho, 38. Eu vi 46, mas acho que é o Dieguinho. Então é o Dieguinho, que é o número 48. Número 38, né? A equipe do Sport trabalhando a bola com o Lucas Lima. Lucas Lima rola a bola com o jogador que é o Riquelme. Faz o cruzamento da grande área. Bate no peito do Dieguinho. Chega Anderson Leite. Sai jogando. Mas o Dieguinho no carrinho. Recupera a posse de bola. A bola com o Titio Ortiz. Toca com o Lucas Lima. Passou aqui. O Riquelme, ele preferiu fazer o levantamento. A bola explodiu no Ayrton e saiu em lateral. Pega o Lucas Lima, já bate, toca a bola com o Titio Ortiz. Vem o Anderson Leite na marcação, ele devolve a bola com o Lucas Lima, do lado canhoto. O Lucas Lima para, segura, toca mais atrás com o Luciano Castan. Tem liberdade a equipe do Sport de sair trabalhando a bola com o Felipe agora. O Caio Dantas ameaça chegar, ele toca do ladinho com o Luciano Castan. O Felipe devolve a bola, o Luciano Castan pro Felipe, devolve a bola pro Luciano Castan. Fica tocando a bola os dois. A bola tá com o Felipe agora. Ele toca, faz reversão de jogo pro Lucas Lima, que tem liberdade. Joga no lado canhoto, o Riquelme tem liberdade, vai fazer o cruzamento, fez o cruzamento, sobe Gustavo Coutinho de cabeça, coloca pra fora. Tiro de meta pro Guarani, chega mais o Sport, chega mais uma vez pelo lado canhoto, e o Gustavo Coutinho ganhou lá da defesa, hein, de cabeça, que pegou mal, né, Wagner? O treinador lá tá explorando aqui o lado direito da defesa do Guarani, lado esquerdo do ataque do Sport, para fazer os cruzamentos, como aconteceu agora. Ele meteu esse cara bem aberto aí, o tal de Riquelme, que está fazendo o papel do Chico, e vai colocando o time do Sport para ser. Esse Dieguinho não é zagueiro, não. Ele joga ali do meio para frente. Então é o Sport tentando de todas as maneiras. E o Guarani vai se sustentando, né? Vai se segurando nesse placar de 0-0. E a bola com o Sport de novo com o Gustavo Coutinho. Ele pega, faz o domínio, já joga aqui com o Riquelme. Tem liberdade pelo lado canhoto, vem descendo 45 do Sport. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Chega. Matheus Bueno. Alivia para a zaga do Guarani, coloca em lateral. Lateral para a equipe do Sport. No lado canhoto. Tem pressa, bate já o Riquelme, já toca a bola com o Luciano Castan. Tem o Lucas Lima, ele prefere jogar lá no círculo central pro Felipe. Felipe para, olha, tá passando lá o Fabrício do lado direito, ele segurou. Devolve a bola com o Luciano Castan, já toca com o Lucas Lima, vem a marcação do Anderson Leite em cima dele, devolve com o Luciano Castan, tá o Lucas Paraíso na marcação, ele toca com o Felipe, a equipe do Sport dá intermediária para frente, campo de ataque, a bola com o Lucas Lima, a marcação em cima dele do Anderson Leite, devolve a bola com o Luciano Castan, parece aquele jogo de salão, né? Fica tocando aqui no setor defensivo, o Lucas Lima agora toca a bola pro Luciano Castan, tocando meio esquisitão. Chega na marcação Lucas Paraíso, o Luciano Castan já achou o Lucas Lima, de perna canhota, faz o lançamento pro Riquelme, vai chegando na linha de fundo, vem o Pedro Manuel, leva, faz a jogada, o Riquelme invadiu a grande área, já recebeu ali o jogador que é o Dieguinho, bateu em cima do Pedro Manuel e saiu. Em escanteio para a equipe do Sport, terceiro do Sport no segundo tempo, Wagner. Verdade, terceiro escanteio do Sport no segundo tempo, pela esquerda, de novo, na bola parada, Lucas Lima. Lucas Lima aqui na ponta esquerda. Agora o juiz vai ver se tá tudo direitinho, se a bola tá na marca ali do escanteio. Volta o senhor Maguielson lá para dentro da grande área para autorizar a cobrança do Sport do Lucas Lima. De perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, sobe de cabeça. Olha a marcação ali do Guarani, tira o Caio Dantas. A bola vai sobrando com o Felipe, de cabeça, já sai jogando aqui com o Gustavo Coutinho, já achou o Lucas Lima. Lucas Lima do lado canhoto, a marcação do Caio Dantas em cima dele. Olha onde o Caio Dantas está marcando, como se fosse um lateral direito. Toca a bola com o Riquelme, faz cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Léo Santos. A bola volta ainda com o Lucas Lima, tem do lado o Riquelme, já recebeu o Riquelme. Vem a marcação do jogador que é o Caio Dantas, como se tivesse de lateral direito mesmo, o atacante do Guarani. Sai jogando ali com o Felipe, frontal à meta do gol, no campo intermediário, tentou tocar na frente com o Zé Roberto, tentou buscar na frente. O Fabrício tocou muito forte, o Zé Roberto, a bola saiu em tiro de meta para o Guarani. Diga-se de passagem, o Guarani está marcando bem o time do Sport, não está permitindo nada. As bolas enfiadas, ou linha de fundo, ou o atacante não consegue dominar. É como o Anderson até fez uma menção, né? Muito toque de bola do Sport, mas pouca produção. Ih, caiu um do Guarani agora, hein? Quem é que é? Tá caído o jogador do Guarani ali, não consigo enxergar quem é. E já vai entrar mais um lá, hein? O Marlon já saiu, que tinha chuteira colorida assim. É o Caio Dantas. É o Caio Dantas.
Ele também, eu acho que é o Caio Dantas mesmo, viu, que tá caído ali. É ele mesmo. Ele tem o Reinaldo, tem o Freitas, e vamos ficando por aí, né? É o que tem. Eu acho que ele vem de Reinaldo, viu? Eu acho. Deve ser o Reinaldo, sim. Vamos aguardar a tabuleta lá. E eu tinha acabado de falar, né? Ele estava jogando como se fosse um lateral, ajudando aqui no setor defensivo, desabou, não aguentou. O número 99 do Guarani vai ser substituído, a quarta alteração do técnico Pintado. Saindo aplaudido, hein? Olha lá. Tá entrando o 20, o Reinaldo mesmo, né, o Wagner? Isso, Reinaldo 20 no lugar do Caio Dantas. Tá aí, a quarta alteração. Sai prejudicado o Guarani nessa alteração, ô Wagner? Olha, tem mais uma alteração, hein? Tá entrando 32 agora no Guarani. É o Vinícius Yuji, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Vinícius Yuji. Saiu, então, o Jefferson, número 17, é isso? Jefferson. Não, o Jefferson tá lá. 17 tá lá. Vinícius Yuji. Entrou Reinaldo no lugar do Ayrton. Reinaldo no lugar do Ayrton. Isso. E o Vinícius no lugar do Caio Dantas, certo? Isso. Aí, então. As alterações processadas. Vinícius Yuji. Agora tá. Ele vai segurar de vez o resultado, não tem conversa. Mas a equipe do Sport descendo aqui pelo lado canhoto. Vem descendo, vem trabalhando. A bola com o Sport. O microfone funciona, não dá problema agora. Ajuda nós aí. A bola com o Luciano Castan faz o domínio. Olha, já toca do ladinho a bola com o Felipe. Felipe já joga com a bola com o Zé Roberto. O Zé Roberto parou, olhou a marcação do Anderson Leite em cima dele, ele já achou o Riquelme. Vem a marcação em cima dele do Vinícius Yuji. Ele toca a bola com o Zé Roberto, devolve com o Lucas Lima. Lucas Lima com o Luciano Castan. No campo intermediário, já joga com o Felipe. Chega na marcação do Matheus Bueno. Ele devolve a bola com o Lucas Lima. A equipe do Sport trabalhando. Vai tocando a bola. Vai tentando buscar a movimentação dentro da grande área. Já jogou aqui pro Riquelme. Riquelme tentou o passe pro Dieguinho. O Pedro Manuel estava na jogada, colocou a bola para fora. Lateral para a equipe do Sport. Já fez a cobrança. Já sai jogando o Luciano Castan. Olha onde está o zagueirão da equipe do Sport. Toca a bola com o Lucas Lima. Lucas Lima faz a inversão de jogo lá no círculo central para o Felipe. Tem Liberdade, número 94 da equipe do Sport. Trabalhando. Bola ali para o jogador que é o Gustavo Coutinho. Bateu prensado, tira de cabeça o Léo Santos. Sobe também o Jefferson, tenta complementar. Mas vai buscar a bola o Gustavo Coutinho. Já recebe. Vem descendo a equipe do Sport. O Titi faz o cruzamento para dentro da grande área. Sensacional, Léo Santos de cabeça. Complementa a jogada e agora o Lucas Paraíso engatou. Tentou fazer o drible da vaca, mas estava lá o Luciano Castan. Recua a bola para o Kaique França, que devolve a bola lá para o Luciano Castan. A equipe do Sport tenta chegar, tá querendo dar problema agora, Wagner, esse cabo aqui. A equipe do Sport, confirma aí para mim, Wagner, são 3 alterações, correto? Entrou, tá dizendo no time do Sport? Do Sport, isso. O Dieguinho, né, entrou no lugar do Alisson Cassiano. Narra esse lance de ataque aí. Olha, o Zé Roberto faz o cruzamento, tira de cabeça o Pedro Manuel. A bola vai ficando aqui no setor defensivo, vem correndo, o Luciano Castan tá sozinho. Público e renda, viu, Wagner? O Alisson estava amarelado, entrou Dieguinho, 38. O Chico, o lateral esquerdo, saiu para a entrada do Riquelme e saiu o Pedro Martins para a entrada do Zé Roberto. Saiu o público, daqui a pouco o Wagner Ferreira confirma pra gente, e a equipe do Guarani tenta sair jogando, faz o lançamento lá pra frente, a bola saiu em lateral, para o Riquelme fazer a cobrança. Público total, manda 4.286 torcedores, muito por conta da boa presença do torcedor do Sport, e a arrecadação de R$ 41.370. Aí, então, 4.286 o público total, 41.370 a renda. E a equipe do Sport trabalhando a bola com o Titi Ortiz, ele faz a finta em cima do Anderson Leite, a bola sobra com o Lucas Lima, já joga com o Felipe lá do lado direito, sai jogando com o Fabrício, devolve a bola com o Felipe, vem a marcação do Lucas Paraíso em cima dele, ele achou, com liberdade total o Lucas Lima, agora que chega a marcação do Anderson Leite, o Lucas Lima vai descendo, toca a bola com o jogador que é o Gustavo Coutinho, a bola passou, sobrando pro Zé Roberto, e
entrou! Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol. Gol! Sport Recife! Zé Roberto é o nome dele. Camisa 99 nas costas quando eram jogados 31 minutos desse segundo tempo. No cruzamento do Riquelme. A bola desviou no Gustavo Coutinho, sobrou livre, leve, solto pro Zé Roberto, que tocou rasteiro na saída do goleirão Vladimir, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. 1 para o Sport, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor do Sport, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Sport. 1-0, Zé Roberto. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Wagner Ferreira. Não ia dar para suportar realmente a pressão do Sport. Um homem a mais e realmente com as alterações feitas, o Sport veio para cima e nessa troca de passes dentro da grande área não teve o que fazer. Ali não houve falha de ninguém. Ali é uma troca de passes muito rápida e a finalização do Zé Roberto, que acabou entrando aí no time aí há poucos minutos atrás para fazer o placar no momento de 1-0 para o Sport. Guarani vai se complicando cada vez mais na Campeonato Brasileiro da Série B desse ano de 2024. Lateral para a equipe do Sport, setor defensivo, bate o Riquelme, recua a bola com o Luciano Castan. 1-0 para a equipe do Sport. Sai jogando a equipe com Titi Ortiz, joga a bola com o Fabrício, tocou muito forte. A bola saiu em lateral para a equipe do Guarani, lá no setor canhoto. Campo defensivo ainda, vai o Jefferson, vai encostando o Matheus Bueno para receber. O Jefferson pede a movimentação da galera lá na frente. A galera não se movimenta muito, né? E ele fica ali, ó. O Vinícius Giude tá pedindo. O Vinícius Giude tá jogando praticamente como centroavante, Wagner Ferreira. O Vinícius Giude, né, que entrou no lugar aí do Caio Dantas, mas eu não achei que ele ia jogar do modo que ele tá jogando lá na frente. Tá como se fosse um atacante mesmo ali, o número 32 do Guarani. Agora sim recuando lá. Tentou puxar alguma jogada ali pelo lado esquerdo, mas vai ser difícil, hein? Com placar adverso, um homem a menos, vai ser difícil segurar o Sport. Não que seja fazendo uma partida brilhante o Sport, mas é uma ocupação militar, né? No campo de ataque, deixando o Guarani aqui, até que a defesa estava suportando. Mas uma hora ou outra, como você disse, né? Água mole em pedra dura, uma hora ia acabar acontecendo o gol do Sport, como aconteceu. Exatamente. E a equipe do Sport tá novo, com o domínio da bola lá no círculo central com o Felipe. Tem liberdade, ninguém encosta nele. Ele joga lá no lado direito com o Fabrício. Vem a marcação, opa, do Jefferson, faz a falta no Fabrício, e acho que vai amarelar para o Jefferson, número 17, hein? Ele não tem amarelinho ainda, subiu o amarelinho para ele, confirma, Wagner Ferreira? Cartão amarelo para o camisa 17, Jefferson. Mais um amarelinho para o Guarani, 34 minutinhos, agora foi a vez do Jefferson levar o cartão amarelo. E tá caído o jogador do Sport, se eu não me engano é o Fabrício, né? O Fabrício Domingues, que tá caído lá, o número 8. Tá caído, já tá se levantando, tá tudo ok com ele. E a galera, manda, Wagner. É um bom jogador esse Fabrício Domingues, participa de muitas jogadas do ataque do Sport Recife. Ele é uruguaio, volante de ofício, tá jogando ali. Ele joga realmente na beirada do campo, como se fosse um ala. E quem faz a cobertura dele, como já disse, né, era o Luciano Castão, então o Alisson. O Alisson já foi embora, agora é o Dieguinho que está fazendo essa função. Mas agora o Sport está todo no ataque, todo mundo agora é atacante, e vamos ver se o Guarani consegue suportar para evitar o segundo gol. O Lucas Lima já sai jogando com o Felipe, mata no peito, põe no chão, recua a bola com o Kaique França. 1-0 para o Sport. O Alceu Júnior está dizendo aqui, vamos Sport. O Paulo Marques está dizendo que caiu a imagem, mas já voltou, tá tudo ok. O Ronaldo Godoy também vai, Sport, os Ponte Pretanos acompanhando. Olha a equipe do Sport, Gustavo Coutinho, saiu, Vladimir no chão, segura firme o arqueiro do Guarani. Saiu bem nos pés ali do Gustavo Coutinho, Wagner. E com segurança, né, para não cometer o pênalti. Antecipou ser o atacante do Sport, fez uma boa defesa ao Vladimir. Consegue, Sport 1, Guarani 0.
É a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, a bola com o Matheus Bueno. Matheus Bueno para de perna direita, faz o lançamento, tá buscando o Reinaldo, sobe o Riquelme de cabeça, a bola passou. Faz o domínio o Reinaldo, tá esperando a chegada ali do Anderson Leite, ele deixou a bola sair. Já faz a cobrança o Reinaldo, toca com o Anderson Leite, invadiu na grande área, tocando, tira ali o Felipe. Chega agora na bola o jogador ali do o Barleta. Tentou sair jogando, a bola bateu no jogador do Guarani, é lateral para a equipe. Vai ter alteração na equipe do Sport. Número 40 e... Não deu para ver ali direitinho. Levantou tão rápido. Tá saindo 40, tá entrando 47 e vai saindo... sair o Lucas Lima, entrando o Fábio Matheus. Que é o número... Não, peraí, são duas. Tá saindo o 59, o Titi. O Titi Ortiz tá saindo ali, ó. Entrando o Fábio, 47. Fábio Matheus no lugar do Titi Ortiz. Correto? Certo. Agora a outra... Vou ficar devendo. Daqui a pouquinho a gente já vê quem tá. Saiu o Lucas Lima, é isso que você falou? Lucas Lima, só que eu não vi quem entrou. Não, sem problema. A gente já vê quem que entrou na equipe do Sport para a saída do Lucas Lima. E a equipe do Sport tenta chegar lá com o jogador do Sport, que olha aí, olha o Lucas Adel quase se complicando no setor defensivo, recua com o Vladimir de pé na esquerda, dá um chutão na frente. Tá buscando o Vinícius Giude, não, é o Lucas Paraíso que tá lá, sobe de cabeça o Luciano Castan. Ele tentou buscar o Fabrício Domingos, o Vinícius Giude pega na bola, a bola saiu. Lateral para a equipe do Sport, o Vinícius Giude bem que tentou evitar essa saída de lateral. Ô, Wagner Ferreira, estamos chegando aí daqui a pouquinho, 40 minutos. E aí? Você acha que o Guarani tem força para chegar a esse gol de empate? Não tem nenhuma chance. Realmente o time já era esperado, né? Quem acompanhou a nossa transmissão já dizia que o Guarani teria que jogar muita bola para perder de pouco. E o Sport é que não teve competência para tirar proveito de toda essa situação. Fragilidade do Guarani, um homem a mais em campo. E o Guarani totalmente na defesa, seria um ataque contra a defesa, o Sport não está sabendo tirar proveito. Mas está vencendo o jogo por 1-0. Quer dizer, está tirando o pedido, né? E trabalhando de novo. É o 43 que entrou ali, viu, Wagner? 43 do Sport. Quem que é o 43? 43 do Sport é o Luciano. Luciano, tá aí então. Ele que entrou no lugar do Lucas Lima. A bola com o Riquelme, já toca a bola ali, olha ele aí. Vem descendo o Fábio Matheus, já joga a bola com o Fabrício Domingues lá do lado direito. Vem a marcação do Vinícius Giude, já recebe lá o Luciano. Luciano para, toca mais atrás com o Luciano Castan. Vem descendo a equipe do Sport, segura a bola, o Luciano Castan toca com o jogador que é o Fábio Matheus, devolve a bola, já recupera a posse de bola. O Anderson Leite sai jogando com o Reinaldo, passa por dois, o Zé Roberto segurou, vai amarelar para o número 99 do Sport, amarelou, né? Segurou a arrancada do camisa 20 do Guarani e o Reinaldo, né? E cartão amarelo para o 99, quem é o 99? Zé Roberto. É esse aí. 39 minutinhos, amarelou para o Zé Roberto, a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo, ele é o Santos, busca lá na frente o Lucas Paraíso, vem descendo, faz a finta, invadiu a grande área, bateu de fora da área, por cima do gol do Kaique França. A bola sai em tiro de meta, uma boa chegada da equipe do Guarani, um belo lance do Lucas Paraíso, Wagner Ferreira. É uma boa sacada no Pintado, colocando aí o Paraíso, que é um velocista, né? Ele tem a habilidade. Agora ficou na cara do gol. Eu estou por cima do Kaique França. Pela linha de fundo, continua Sport 1, Guarani 0. Já bateu o tiro de meta de perna canhota. O Kaique França coloca na frente, sobe o Lucas Adel, sobe o Gustavo Coutinho também. A bola vai sobrando com o Barleta. Vem descendo pelo lado direito a equipe do Sport. Chega na marcação, Matheus Bueno caiu, pediu falta. O Barleta recupera a posse de bola. Olha ali. O Jefferson recua com o Lucas Adel, que sai jogando tranquilamente com o Vinícius Giude. Toca com o Jefferson de carrinho. O Fabrício Domingues coloca a bola em lateral para a equipe do Guarani, setor defensivo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. 40 minutinhos e meio passados desse segundo tempo. O placar tá dessa maneira. Guarani 0. Sport Recife 1.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Lá vem descendo a equipe do esporte, Fabiano, bateu pro gol, Fábio Matheus e fendeu Vladimir, sensacional. A bola, o Guarani tenta sair jogando, já recupera a posse de bola, a equipe do esporte. O Felipe vai jogando lá pelo lado direito, a bola com o Fabrício Domingues, a marcação do Vinícius Yudi em cima dele, já tá encostando lá o Fábio Matheus, mas ele não recebe, ele prefere tocar a bola com o Felipe mais atrás, no círculo central, Luciano Castan, sozinho, sai jogando aqui no setor canhoto com o Riquelme, já recebe o Dieguinho, devolve a bola com o Riquelme, tem do lado dele o Luciano Silva para, olha, na realidade quem tá ali é o Fábio Matheus, né? O Luciano Silva é o maior ali, é maiorzão, é mais grandão, como diria as criancinhas. Já sai jogando ali, a equipe do esporte vai tocando a bola, tenta sair jogando lá na frente, a bola com o Barleta, chega a marcação do Vinícius Giude, e sai jogando errado nos pés do Luciano Silva, sai jogando agora o Barleta, tem espaço para jogar, ameaçou chutar, tentou tocar a bola com o Gustavo Coutinho, intercepta a jogada o Lucas Adel, mas já recupera a posse de bola, bola com o Dieguinho, bateu de fora da área, explode no Pedro Manuel, a bola lá do lado canhoto, já recupera o Jefferson, ficou caído o jogador do esporte, o Jefferson faz o lançamento pro Lucas Paraíso, para ninguém, no peito do Felipe que sai jogando, toca ali com o Luciano Silva, recua a bola com o Felipe, tá caído, já levantou, né? O jogador do esporte, que é o Fabrício, já levantou, tava tentando ganhar tempo, enquanto isso no círculo central, vem descendo o Luciano Silva, ele para, recolhe a bola com o Felipe já recebeu, tem do ladinho ali o Luciano Silva, já tá o Luciano Silva, toca com o Luciano Castan, do lado tá o Fábio Matheus, já recuperou o Fábio Matheus, a marcação em cima dele do Anderson Leite, o Fábio Matheus toca mais atrás, na linha que divide o gramado com o Felipe, olha que liberdade que o Zé Roberto tem aqui agora, hein, belo jogador esse número 94 também, o Felipe do esporte, hein. E é ele que tá vendo ali, não, na realidade, é o número 43, o Luciano Silva, agora sim o Felipe, ele acha o Zé Roberto desse lado, vem a marcação do Reinaldo, que toque de bola pro Riquelme, tem liberdade pelo lado canhoto, tentou tocar a bola mais atrás, vem descendo, o Felipe bateu pro gol, explode em cima do Diogo Matheus, Luciano Castan recupera, toca a bola com o Riquelme, pelo lado canhoto, faz a recuo, com o Zé Roberto, olha o Zé Roberto onde tá jogando, ele pediu pro Luciano Castan para voltar na dele, né? Para ele e na dele agora. O Luciano Castan estava como atacante e o Zé Roberto como se fosse um zagueiro. A equipe de esporte no círculo central, a bola com o Felipe, devolve a bola com o Luciano Castan. A torcida começa a vaiar. Começa as vaias para a equipe do esporte que vai tocando, tá na boa, tá ganhando. Tentou fazer enfiada de bola pro Barleta muito forte. A bola saiu em tiro de meta para o Vladimir. 43, estamos chegando a 44, Wagner Ferreira. Coitado do Paraíso, hein? Jogaram ele no meio das feras ali e só teve uma chance até agora, como centroavante no lugar do Caio Dantas. Naturalmente, é muito natural que isso ocorra. E olha, mesmo faltando um pouquinho de tempo, é possível e tem tempo para o esporte fazer mais um gol. E vem descendo a equipe do esporte, Luciano Silva tocou errado, chega ali a marcação do Pedro Manuel, perdeu a bola sobrando com o Dieguinho, toca com o Zé Roberto pelo lado canhoto, na risca da grande área, levou para a linha de fundo, na marcação, Pedro Manuel. Leva melhor, tenta sair jogando, mas tocou nos pés do Riquelme. Sai jogando a bola com o Luciano Silva, já tocando a bola com o Dieguinho, pelo lado canhoto. Ele para, a marcação do Pedro Manuel em cima dele. Tem na marcação Anderson Leite. Pedro Manuel toca a bola com o Anderson Leite. Do lado direito, ele tenta buscar aqui na frente. Absolutamente ninguém. A não ser lateral para a equipe do esporte. 44 minutos, 45 segundos desse segundo tempo. A equipe do esporte vai vencendo a equipe do Guarani. O Guarani vai se complicando de vez no Campeonato Brasileiro da Série B. Olha a Rosana aqui também. A Rosana Alcântara junto conosco, participando da nossa jornada. Legal demais, está falando. Parabéns pela Rádio Gringo. 6 minutos, é isso, Vagnão? Meia dúzia de minutos a mais. Vamos até 51. Olha a entrada do Reinaldo em cima do Zé Roberto. Falta para a equipe do esporte. Na meia esquerda, vai fazer o levantamento para dentro da grande área. Numa dessa, o Zé Roberto tá caído ali, né? Legal demais, Rosana. Paulo Marques está dizendo, Wagner Ferreira, a seleção de Portugal que vem aí na janela vai levantar o bugre. Verdade. A seleção de Portugal. Tá vindo um monte lá do futebol português, né? Sei não, hein? Acho que em 2006
2025, você não acha? Ele tá perguntando para você, mas só um minutinho. E vem descendo a equipe do esporte, a bola com o Fabrício, lá do lado direito, já recupera, toca mais atrás com o Luciano Silva faz o domínio, toca mais atrás com o Felipe, tem do ladinho o Luciano Castan, o Lucas Paraíso tenta fazer a marcação, tem liberdade, mais na frente com o Barleta, vem descendo a equipe do esporte, toca com o Gustavo Coutinho, tentou bater a bola, explode no Lucas Adel, vai sobrando com o Pedro Manuel, que bate sem sombra de dúvida nenhuma, ele bateu a bola para lateral. Faltou um pouquinho de recurso ali pro Pedro Manuel agora, hein, Wagner? Você achou? Ou você achou que era essa jogada certa a ser feita? Não, a jogada era essa. É que ele não tinha opção, né? Não tinha. Ou chuta para frente para ninguém, ou chuta para lateral. A limitação do elenco é isso aí. E a equipe do Guarani tenta sair jogando. Vinícius Yudi faz o lançamento pro Anderson Leite aqui do lado direito. Muito forte. A bola saiu em lateral, a torcida do Guarani na bronca geral, Wagner Ferreira. Enquanto que a torcida do esporte agora há pouco estava fazendo a festa lá com seus celulares. É complicada a situação do Guarani, né, Wagner? Bom, complicada já estava, né? Agora está complicadíssima. Vai virar o turno com essa pontuação aí. Vai ter que fazer milagre no segundo turno para conseguir reverter. Eu acho difícil, hein? Porque historicamente, quem vira o turno com essa pontuação, velho, no segundo turno cai, tem jeito. É a equipe do esporte. Olha a liberdade do Zé Roberto ali no centro do gramado. Chega a marcação do Léo Santos. Agora sim, leva melhor o Léo Santos. Tá partindo pra frente, é o zagueirão. Falou que se não resolve, vai ele. Tenta, tá pedindo alguém pra encostar. Ninguém encosta no Léo Santos. Olha aí, ó. Chega 3 na marcação do esporte. O Léo Santos chega o Riquelme. Desarma o zagueirão do Guarani que tenta sair jogando agora sim. Olha o Reinaldo, a bola com o Léo Santos, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola tentando, Vinícius Júnior caiu, pediu pênalti, o árbitro manda continuar. Mandou continuar, mais uma bela jogada do Léo Santos pela direita, né, Wagner Ferreira? Há uma reclamação ali com relação a um possível pênalti. Em cima do Vinícius Yudi, né? Ele que estava fechando ali. Exatamente. Agora houve a reclamação. O árbitro, não sei se está ouvindo o VAR ou não. Na verdade é que tem um jogador do esporte caído ali, um Miguel, né? Miguelzinho para desviar o foco. E olha lá, o árbitro está cercado ali para, quem sabe, ir para o VAR. Muitas vezes o Guarani prejudicado no final do jogo, né? Com gol anulado. Quem sabe agora uma ajudazinha cairia muito bem, né? O Zé Roberto tá caído no círculo central, o Vinícius Yudi agora levantou, ele estava caído lá também dentro da grande área, o árbitro, vamos ver, ele anda, todos os jogadores, tá o Reinaldo atrás dele, tá o Luciano Castan atrás do árbitro, é lateral para a equipe do esporte, né? Vamos ver se o VAR vai chamar ou não. Vai lá o árbitro, pega a bola, na realidade ele vai dar bola ao ar, é isso? Bola ao chão. Bola ao chão, não escutou o VAR não. 48 minutos, estamos chegando a 49, vamos até 51, segundo o árbitro Maguielson. O Kaique França sai jogando, dá o lançamento lá na frente, sobe o Jefferson de cabeça, sobe também ali o Luciano Silva de cabeça, tocando a bola pro Barleta, a bola saiu, lateral pro Guarani. O Jefferson tem pressa, pede para alguém aparecer, mas o time do Guarani parece que não tem vontade, Wagner Ferreira. É difícil, né? O Anderson Leite apareceu, devolve a bola pro Jefferson, devolve a bola pro Anderson Leite, toca com o Vinícius Yudi, quase se complica na bola, tira o Barleta, dá o chutão, o Gustavo Coutinho fez o domínio, tocando a bola pro Barleta, a bola sobrando com o Jefferson, recua a bola com o Léo Santos, tem o Matheus Bueno ali também, sobe de cabeça o Gustavo Coutinho, mata no peito, põe no chão o Zé Roberto, toca com o Dieguinho, vai invadir a grande área, vai fazer o segundo tocando, sensacional, Vladimir! Faz a defesa o goleiro do Guarani, sai jogando com o Jefferson, faz o lançamento pro Reinaldo lá na frente, o Reinaldo levou a melhor, invadiu a grande área, tocando, vai fazer o gol, o Guarani fez o cruzamento, a bola passa pelo Lucas Paraíso! Eu achei que o Reinaldo ia fazer a finalização, ele fez o toque pro Lucas Paraíso, muito acima dele, passou por cima, perde uma grande chance do empate, Wagner Ferreira, se não for a última chance, né, Wagner? É verdade, a última chance, a última jogada de ataque do Guarani, vai acabar o jogo, a dupla de ataque, ele não conseguiu finalizar, o goleiro Kaique vendido, e por pouco a bola não entra, a bola foi pela linha lateral, arremesso para o Sport, que vai vencer no jogo por 1-0. Ô Wagner, tá saindo aqui, ó, a torcida tá gritando, tá xingando o Reinaldo, você não achou que ele deveria finalizar, não? Poderia, né? Poderia finalizar, realmente o levantamento não foi aproveitado o levantamento de bola. E tá aí, não tem jeito. Quando a fase é ruim, isso acontece.
50 minutos e meio desse segundo tempo, tem mais 30 segundos. Segundo o Maguielso, o Dieguinho toca mais atrás com o Luciano Silva. A equipe do Sport trabalhando com o Fábio Matheus, recua lá com o Luciano Castan, trabalhando no setor. O árbitro já vai olhando o seu cronômetro, sai jogando com o Felipe, lá do lado direito, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem a marcação do Lucas Paraíso, ele achou lá o Barleta. O Barleta toca no círculo central, a bola com o jogador, com o Luciano Silva, quando ergue o braço! Aponta o centro do gramado e põe final de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Mais uma derrota da equipe do Guarani. Torcedor do Guarani, eu não sei se é um misto de revolta, se é um misto de não conformidade com essa situação do Sport, mas você não vê nem xingos, a não ser lá, né, perto ali do túnel, que é a galera que fica ali na próxima Vitalícia, mas é estranho até, né, a atitude. Será que a torcida do Guarani já tá jogando a toalha, Wagner? Olha, o time mostrou vontade, garra, mas só isso não basta para vencer as partidas, né? A fase é péssima, é ruim e nada conspira a favor, tudo contra. Jogador expulso ainda no primeiro tempo, os problemas que o Pintado teve para escalar o time, para escalar o banco. Então, tudo conspira contra. A torcida, me parece, reconheceu pelo menos a vontade. O time não amarelou. Fez o que pôde, o que tinha que ser feito. Tentou segurar o time do Sport, que não foi nada dessas coisas. Teve a posse de bola na maior parte do jogo. Trocou passes. Evidentemente, mereceu até a vantagem por 1-0. Mas dizer que faltou garras. E o Guarani lutou com as suas forças, que são limitadíssimas, mas fez o que pôde. Então não estou notando vaias aqui não, acho que nem protesto, porque o torcedor tem que reconhecer também que a fase é ruim, que o elenco é limitado e que a esperança é de que as contratações aconteçam e, como já estão acontecendo, que possam atuar a partir do próximo dia 10. Ali a torcida do Sport vai fazendo a festa, né? Os jogadores do Sport, o elenco do Guarani praticamente todo já no vestiário. Hoje nós não temos o nosso repórter, né, de campo. Eu estou vendo o Léo Santos dando entrevista ali. O Léo Santos que partiu, né, tentou fazer essa jogada no final. Uma bela jogada, aliás. O Vinícius Yudi que não conseguiu pegar. Né? Sozinho. Literalmente. E a torcida do Sport fazendo a festa ali, ó, falando vamos subir, Sporter, alguma coisa desse tipo, né? Não dá para escutar direitinho. Mas tá aí. Final de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Vitória da equipe do Sport Recife. 1-0, gol do Zé Roberto aos 31 minutinhos do segundo tempo. O Matozinho estava confiante no empate aqui, ele falou que ia ser 1-1 ainda, mas não deu não. Roberto César Santos também aqui participando conosco, o Alceu Júnior, o Geraldo está aqui conosco também, a Maria Elisa, tá triste a Maria Elisa, tá parabenizando a nossa transmissão, mandando um abraço, até a próxima, valeu demais Maria Elisa, estava do lado da dona Marisa Piton, família sensacional, curtindo a nossa jornada esportiva da Grigo. Ela tem que aguentar o Ronaldo lá, viu? O marido dela é pontipretano e nesse momento deve estar feliz lá na casa da Marilisa. Valeu demais. Wagner Ferreira, para a gente entrar nesse pós-jogo da Grigo, daqui a pouquinho a gente já vota no craque da Grigo, né? Hoje eu e você e a galera que estiver no chat também acompanhando, pode dar o seu voto. Quem que você acha que merece o craque da Grigo nessa jornada esportiva da Grigo, aqui no Estádio Brinco de Ouro? Mais uma derrota do Guarani. Guarani fica nessa situação. O Ituano ganhou, então 5 pontos atrás do penúltimo. O Paysandu empatou, são 10 pontos. O Amazonas joga ainda com o Vila Nova nessa rodada. Se o Amazonas vencer, o Guarani fica 11 pontos atrás do 16º, que seria o Paysandu. Ou então 10. Tem que fazer 4 vitórias para ficar dentro ainda. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Exatamente. Isso contando com a derrota de todos ali, né? Que estão exatamente. Então a situação é dramática. Agora, tem que aparecer um milagreiro aí. Eu não sei se o Pintado tem toda essa condição, não, para reverter a situação. A esperança é que, como disse aí o Paulo Marques, né? A legião portuguesa consiga resolver a situação do Guarani, reverter o quadro. Lembrando, né, que o Guarani tem aí como contratados, tem o Daniel dos Anjos, né, que é um atacante,
tem o Gabriel Bispo, que é volante, e tem René Santos, Matheus Salustiano e Wanderson, zagueiros. Então, por enquanto, 3, 4, 5, deve chegar mais 2 jogadores, ou seja, mais de meio time, para tentar esse milagre aí de tirar o Guarani da Série C do ano que vem. O trabalho foi feito errado no começo, agora tem que consertar. E a coisa vai ficando muito difícil, como os números que você disse aí, realmente ganhando 4 partidas seguidas, ele está com 6 pontos. 6 pontos. 3, 6, 9, 12, iria para 18. 18, quem é que tem aí? 18 pontos. O 16º é o Amazonas com 16, 18 pontos. Ninguém, né? Na verdade, a Chapecoense, Ponte Preta, Botafogo, Paysandu, todos com 17. Aí vem o Novo Horizontino, próximo adversário do Guarani, com 19. Sábado tem Novo Horizontino. Tem Novo Horizonte na rota do Guarani. Sempre fica por torcedor na esperança que a vitória virá no próximo jogo. Mas simplesmente Novo Horizontino, aliás, no sábado. Desculpa, Wagner. Próximo jogo contra o Novo Horizontino, né? No próximo sábado, às 15h30, já poderão estrear, já poderão entrar, já abriu a janela que será dia 13, dia 10, o jogo será dia 13, então já poderá colocar em campo essas novas contratações que você passou aí, né? Eu espero que até que eles agiram corretamente, não esperaram abrir a janela para ir atrás da contratação. Já contrataram antes, deve estar treinando com o grupo aí. Sim. Então já deve, não vamos exigir, né, aquele entrosamento 100%, mas já é alguma coisa, já estão treinando. Vai ter a liberação para os jogadores estarem em condições, então você tem razão. O Guarani pode colocar aí, sei lá se todos estão em forma também, né? Sim. Por enquanto são 5, para já melhorar essa situação aí. Vai ter que correr demais o Guarani para sair do prejuízo. 20h34, grande, Ronaldo. Valeu demais, Ronaldo. Wagner Ferreira, vamos lá. O craque da Grigo nesta partida, nessa derrota do Guarani, 1-0 para o Sport aqui no Brinco de Ouro. A gente costuma eleger do time da casa, né? E geralmente algum jogador se destaca e você vai e vota nele. Agora, o Guarani foi um amontoado, né? Não faltou raça. Isso eu até já declinei aqui no microfone da Web Rádio Grigo, mas eu vou ficar com o Vladimir, o goleiro que fez algumas defesas e pediu que o vexame fosse maior. Apenas a derrota por 1-0, numa bola troca de passe dentro da área, nada pôde fazer, mas em outras oportunidades andou salvando o Guarani. Para mim, Vladimir, o goleiro. Vladimir, o voto do Wagner, olha, é difícil mesmo, né, Wagner? Você pegar assim, você fala assim, teve um que destoou, foi muito mal? Não sei, acho que não. Gostei do Léo Santos, tanto na zaga, ele foi, como você disse, o time do Guarani estava se segurando, né? E o Léo Santos era um das pessoas ao lado do Lucas Adel ali na zaga, que estava fazendo sua função ali na zaga, e depois tentou chegar na frente, então, mas eu fico com o Vladimir também, que fez umas defesas ali que poderia complicar ainda mais a situação do Guarani. Foi muita pressão do Sport assim? Acho que não. Do campo intermediário, sim, mas para chegar, para ter aquela blitz, aquele última bola, bombardeio, não, acho que não teve tanto, mas as que foram, tirando o gol que saiu na cara dele, né, e um centroavante ainda, que é um artilheiro, o Zé Roberto, né, sempre teve essa característica de fazer o gol mesmo, não teve jeito da defesa do gol, mas eu vou junto com você, viu, Wagner? Muito bem. Eu vou no Vladimir também. O Vladimir hoje, então, olha aí, recebe os aplausos por ser o craque da Grigo. Você acha que tem algum pé mole hoje da Grigo? Você acha que teria alguém para você colocar hoje como o cara que destoou negativamente nessa partida, ou Wagner? Olha, o Ian, né? Sim. Vamos dizer que sim. Realmente mereceu um destaque negativo, prejudicando a si próprio, né? Não joga a próxima partida, a chance que teve hoje, porque ele não é o titular. Ele está entrando no lugar do cara que foi capitão do time durante muito tempo. Não aproveitou a chance e ainda me comete aquela falta lá. Talvez não era um último recurso. A bola ali em frente ao banco de reservas. Não tinha necessidade de cometer a falta daquela maneira. Então recebeu o cartão amarelo pelo árbitro e o VAR entendeu de chamar o árbitro e mandar trocar a cor do cartão. Foi expulso. Para mim, destaque negativo do Guarani, o Ian. Ian, deu ruim para você, viu? É o famoso pé mole da Grigo, o Ian.
né? Realmente não tem outro, desfalcou muito, e como você frisou muito bem, né, Wagner? O cara tem a oportunidade de entrar, de conseguir a sua titularidade na equipe e dar uma dessa, né? No primeiro tempo de jogo ainda, complicou tudo. Não sei não, hein? Será que vai ganhar outra oportunidade? Olha, até é possível, né? Tem o Heitor, né, que vai se recuperar. Deve ser o substituto. Sim. Porque das contratações que eu estou notando aí, me parece que são zagueiros e não tem lateral na contratação. Em todo caso, vamos aguardar. Talvez agora ali você tenha uma zaga, uma dupla de zagueiros nova a partir do jogo contra o Novo Horizontino. O ataque também, vai entrar um centroavante novo. E quem sabe, né? Tudo é possível, porque sabe como é que é futebol, né? Perde, chega uma hora tem que ganhar. Como dizia ele e Carlos, né? Quem tá perdendo muito tá próximo de ganhar. Mas tá difícil, tá difícil. E hoje o Guarani mostrou raça, mostrou vontade. Até por isso que eu estou dizendo que o Ian fica como destaque negativo, porque eu olho nos demais jogadores. Você mencionou aí, Léo Santos, Lucas Adel, destruíram, tentaram tirar, não permitiram muito ao esporte. O lateral esquerdo é fraquinho, Jefferson. Não apoiou direito, não. Lucas Araújo estava com o cartão amarelo, foi substituído pelo Anderson Leite. Até que, com uma certa vantagem. O Anderson até foi mais ousado em um chutes a gol. Matheus Bueno, limitadíssimo, acho que vai perder posição, deve entrar um jogador aí na contratação, acho que ele vai dançar. Não está rendendo nada o Matheus Bueno. O Bruno Oliveira foi sacrificado para recompor a defesa, entrando lá o Pedro Manuel. E no ataque, esse Marlon muito limitado. É esforçado, corre, tal, não se esconde do jogo, mas produz muito pouco. Caio Dantas tem problema de contusão, acabou saindo aí no segundo tempo, também pouco produziu. E o Ayrton, jogador lúcido e tal, mas teve chances até de fazer gol, foi substituído pelo Reinaldo. Então, olha, agora ele fez o que pôde, o placar... vamos dizer, é injusto, nada disso, o Sport mereceu, não que tivesse apresentado um grande futebol, teve uma ocupação militar, evidentemente que, né, você via zagueiro aqui, os dois, o Alisson e o Luciano Castan, do meio campo para frente, e o Lucas Lima dançando por aqui, apoiando, jogando o Barleta pela esquerda, jogando o outro menino lá pela direita, o tal de Fabrício Domingues, então tem muito mais repertório o Sport, então vamos negar isso, não vamos, tem mais time, bem mais organizado, está numa situação melhor, ele vai agora... Acho que para 8ª ou 9ª posição. Não, ele estava em 7º. Deve ir para 4º ou 5º lugar, né? Vamos ver aqui, ó. O Sport nesse momento 23, na 7ª. 23 pontos. Nas 21, né? Não, 23. Estava com 20 antes do jogo. Foi a 23. Não, aqui onde que eu estou não atualizou, então. Mas está aí. A gente ele consegue a sua 6ª vitória. 6 vitórias são 18. 2 empates... 20. 7 vitórias com a de hoje. Com a de hoje. 7 vitórias. 6 com 2. 21 pontos de vitória e 2 empates. 23 pontos. Então, ele deve... E tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos ainda. Está subindo subindo na classificação, buscando aquilo que para que ele foi montado, né? Bom investimento, jogadores interessantes e, portanto, mereceu a vitória hoje, não há o que negar. Só confirmando aqui, então, a classificação atualizada, tá certo, o Sport vai à 3ª colocação nesse momento, né, com 23 pontos. Santos, 25, América, 25 e o Sport com 23 ao lado do Avaí também, 23 pontos. Ô, Wagner, só você falou, né, dos 11 que entraram e esses 5 que entraram também, né, na sequência da partida. O Pedro Manuel, o que você achou dele? Bom, ele entrou, eu não sei bem em que função, né? Talvez para recompor a defesa, jogando lá pela direita. Pela direita, isso. Pela direita. Olha, limitado em termos ofensivos, né? Como ala. Mas, como zagueiro, acabou tirando o que sobrou para ele ali, de qualquer maneira, chutando para fora. É limitado, muito fraco, muito novo ainda. Então, não há o que discutir. Sem nenhuma crítica ao jogador Pedro Manuel, que foi colocado, vamos dizer, uma fogueira, né? Na fogueira, fogueira pintado. Anderson Leite? Melhorou até o ataque o meio-campo do Guarani. Entrou com disposição, o Lucas já estava amarelado. A primeira bola que ele pegou já tentou chutar para o gol, não sei se você lembra. Sim. Oportunidade, chutou mal pra caramba, mas tentou chutar. Então, é o tal negócio. Ficando mais ou menos 6-6 ali, entre o Lucas e o Anderson, mesma coisa. Antes de eu prosseguir aqui, o Geraldo falou que o goleiro do Guarani foi mesmo o melhor em campo, entre os jogadores do Bugre, e o Marcos Cruz
Ele concordou com você, não faltou raça para o time do Guarani hoje. Lucas Paraíso. O Paraíso é um jogador velocista, né? Acho que até demorou para entrar. Ele entrou no lugar do Marlon, né? Isso. Até demorou, porque o Marlon, ele, como eu já disse aqui, esforçado, não fugiu do pau, né? Mas é limitado, não produziu muito para o time. Já o Paraíso tem mais repertório, pelo menos na velocidade. E quase que sai um gol do Paraíso de novo, né? Como um arranque que ele deu contra o Botafogo, Isso. a única vitória do Guarani, aqui dentro de casa, ele deu uma arrancada quase igual, quase que ele faz o gol também, o Paraíso. E acho que até merece uma chance de titular aí nesse time do Guarani. Reinaldo. Rapaz, Reinaldo, para mim, desculpa, antes de você falar, para mim ele teve a bola do jogo ali, ó. Não sei por que ele não arrematou pro finalizar, gol. né? Exato. Teria que ter finalizado. A torcida pegou no pé dele por causa disso. É tal negócio, né? A fase é ruim, todo time entra nesse marasmo aí, realmente não deu nada certo. O Ayrton é um jogador interessante também, mas é tal negócio. Praticamente, jogador que vai pro banco na chegada dos novos atacantes aí. E o Vinícius Yudi? Vamos supor, ele é um jogador assim, novo ainda, né? Muito verde para uma situação dessa aí, uma fogueira dessa. Entrou porque não tinha outra situação. Ele tinha o Freitas até para entrar, né? Então o Pintado entendeu de colocar o Vinícius Yudi, porque ele é lateral, mas foi jogar mais do meio para frente. Quer dizer, talvez a tentativa fosse essa, mas ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Então sucumbiu como todo o time. Tá aí, esse Wagner Ferreira, eu vou passar aqui os resultados da 14ª rodada, começou com a vitória do Santos contra a equipe do Ceará, jogando fora de casa, hein? Lá no Ceará o Santos venceu 1-0 na sexta-feira esse jogo. Na sexta também teve Brusque 0, Ponte Preta 0, lá em Itajaí. Ontem teve os seguintes resultados, América 2, Operário 0, Goiás jogando em casa, perdeu para a Chape, 2-1 para a Chape. Hoje já teve Curitiba 1, Paysandu 1, jogo que foi de manhã, nesse domingo de manhã. O Ituano venceu, hein? 3 para o Ituano, 2 para a equipe do Botafogo. Venceu a equipe do Ituano, olha aí, hein? Complicando mais ainda, né, o Guarani. Na realidade, o Guarani que está se complicando sozinho, mas aí o Ituano vai abrindo também uma vantagem. O Ituano que continua na 19ª colocação, mas agora 5 pontos na frente do Guarani. E essa partida que nós transmitimos agora mesmo, nessa jornada esportiva da Grigo, Guarani 0 e Sport Recife 1. Amanhã jogam Avaí e Novo Horizontino, às 20 horas, às 21 horas, Amazonas contra o Vila Nova, e encerra na terça-feira, às 21 horas, Mirassol contra a equipe do CRB. Próxima partida do Guarani, lá em Novo Horizonte, no próximo sábado, às 3h30 da tarde, enfrentando a equipe do Novo Horizontino. O Sport encara no próximo sábado, às 5 da tarde, em casa, o América Mineiro. E o Guarani volta a jogar aqui no Brinco de Ouro. Cadê, Vagnão? Contra o Goiás. Contra o Goiás, né? Numa sexta-feira. Contra aqui tá marcado domingo. Mudou para sexta? Tô aqui, sexta-feira, 19/7. Tomara. Aqui tá marcando domingo às 16 horas. Mas... E depois tem Amazonas fora. Brusque em casa. Rapaz do céu, não tem jeito. E aí tem o Ceará fora. Só isso, né? Só isso. Só isso. Aí termina o primeiro turno. Vamos ver com quantos pontos, né? Aí. Se fizer... Você tá com 6? 6. Acho que não faz 12. Mais 12 ou 12 não faz 12 no total. Que situação, hein? Que situação. Próxima jornada esportiva da Grigo, na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Mirassol, hein? Vou contar com a sua participação, com a sua audiência, com a sua parceria junto na Web Rádio Grigo. Ponte e Mirassol na próxima sexta-feira. Jogo bom, hein? Lembrando que na quinta a gente tem sempre a nossa resenha, né, Wagner? Quinta-feira, a resenha dos amigos e o jogo Ponte e Mirassol, jogo interessante, hein? Interessantíssimo. Mirassol, um time emergente, bem no campeonato. E que situação tá o Mirassol? Mirassol, nesse momento, com 19 pontos na 9ª colocação. 9ª colocação. E a Ponte está A Ponte na 13ª com 17 pontos. Um jogo ali pau a pau. E vamos ver como é que fica aí, que nós estaremos lá para conferir. Tá aí. Então, só para completar essa classificação da Série B,
que tem o Santos na liderança com 25, América na segunda colocação com 25 pontos ganhos também, o Sport Recife vai na terceira colocação com 23, lembrando que o Sport tem um jogo a menos, o Avaí, que ainda joga nessa rodada, tem 23 também, né, vai jogar amanhã, então pode aí passar a equipe do Sport e a equipe do América, pode chegar na vice-liderança a equipe do Avaí. Na quinta colocação, o Operário, 22, Goiás na sexta, 21, Vila Nova na sétima, 21, Curitiba na oitava colocação com 20 pontos, Mirassol na nona com 19 pontos, o Ceará está na décima colocação com 19. Virando a página, Novo Horizontino, 11º colocado com 19 pontos ganhos, 12º a Chapecoense, 17, 13º a Ponte Preta, 17, 14º Botafogo, 17 pontos ganhos também. Na 15ª colocação, o Paysandu, também com 17, na 16ª, o Amazonas com 16 pontos ganhos. Abrindo a zona de rebaixamento, o CRB na 17ª colocação com 13 pontos ganhos, mesma pontuação do 18º, que é o Brusque, 13 pontos ganhos. O Ituano, que venceu hoje, está na 19ª colocação com 11, e o Guarani na 20ª colocação com 6 pontos ganhos. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Wagner Ferreira, acho que tá bom, né? Tá legal. Lembrando que o Sport quebrou o tabu, né? 32 anos sem vencer aqui dentro do Brinco de Ouro. Vence por 1-0 num jogo atípico, né? Porque agora ele estava jogando de igual para igual com o Sport no primeiro tempo, até a expulsão do menino lá do Ian. Aí a coisa se modificou com um homem a mais. O Sport foi para cima, mesmo sem ser brilhante, acabou merecendo. Podemos contestar a vitória do Sport, fez uma ocupação militar no seu campo de ataque e empurrando o Guarani para trás, ficou sem opções, né? Mesmo com as mexidas do técnico Pintado, realmente o Guarani, não podemos negar, como já foi reconhecido até por nossos internautas, que não houve corpo mole, né? O jogador do Guarani brigou, mas dentro das suas limitações. Então, realmente, não podemos negar que o resultado foi justo. O time que mais procurou o gol acabou achando, no caso do Sport Recife. Tem mais time, bem mais organizado, tem mais investimento, e o Guarani, pela fase que está passando, não mereceu outra sorte mesmo. Se tivesse 11 contra 11, até quem sabe poderia levar de igual para igual essa partida. Não diria que iria ganhar com facilidade. Talvez não, mas talvez um empatezinho. Mas também empate nessa altura dos acontecimentos, de ponto em ponto, não chega a lugar nenhum. O Guarani já está 10 jogos sem vitória, se eu não estou enganado. 10 jogos sem vencer. E já acostumou a perder. Quando isso acontece, meu amigo, pode ir tratando de pôr nas barbas de molho aí, que a Série C está bem próxima, viu, Anderson? Eu vi um comentário aqui, eu nem li, mas falou assim que o Guarani é o seríssimo candidato ao acesso em 2020 para voltar. E 25, para voltar. Campeão da Série. Eu não sei não, hein? Quando cai para a Série C, realmente o problema é sério. É difícil de voltar. Mas vamos ver, tem camisa, tem tradição, tem história, mas isso não ganha jogo. Tá aí a prova. Último colocado no campeonato, ameaçado seriamente de rebaixamento, a menos que haja a reviravolta. Pouco provável, mas é possível. Exato, lógico. Estou dizendo que o árbitro Maguielson Lima Barbosa teve uma atuação contestada por uns e cumprimentada por outros. Na expulsão, o lance mais polêmico do jogo foi a expulsão do Ian. Ele até que contemporizou, deu amarelo. Aí o VAR chamou, lance para vermelho. Aí ele teve que reformular, tirou o amarelo e mostrou o vermelho para o Ian, foi expulso. Agora, teve um lance não vou dizer lance de pênalti ali, um lance discutível dentro da área ali, em cima do jogador do Guarani, do atacante, e ninguém foi pro VAR, ninguém chamou nada. Então, também a gente não tem monitor aqui para poder cravar se houve o pênalti ou não. De qualquer maneira, não foi responsável direto pela derrota do Guarani, nem pela vitória do Sport Recife. A renda de R$ 41.370, um público, de acordo com a fase do Guarani, até que foi bom, mesmo porque esses 4.286 torcedores, boa parte aqui, torcedor do Sport, que veio com um grande número ocupando a cabeceira do placar ali, muita gente do Sport. Eu não diria que era meio a meio, não, mas uma boa presença de torcedor do Sport, acompanhando a vitória do seu time, 1-0 em cima do Guarani. Tá aí, esse Wagner Ferreira, lembrando que Campeonato Brasileiro da Série A, a bola tá rolando, Botafogo tá vencendo a equipe do Atlético Mineiro por 1-0.
Os outros resultados, o Flamengo empatou 1-1 com o Cuiabá, o São Paulo venceu no Red Bull Bragantino 2-0, Cruzeiro venceu a equipe do Corinthians por 3-0, mesmo placar do Juventude 3, Grêmio 0. E Giovani deve estar triste, hein? Fortaleza venceu a equipe do Fluminense 1-0 e o Internacional perdeu para a equipe do Vasco, hein? Inter 1, Vasco 2. Vitória venceu o Criciúma 2-1 para o Vitória. O Atlético Goianiense, jogando em casa, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. E o Palmeiras venceu a equipe do Bahia 2-0. Palmeiras cola ali no Flamengo nesse momento, né? Um pontinho atrás da equipe do Flamengo. Os 4 primeiros, Flamengo com 31, Palmeiras 30, Botafogo que vai vencendo 30 e o São Paulo com 27 pontos ganhos. E os 4 últimos, o Corinthians com 12 pontos, o Grêmio 11, Atlético Goianiense 11 e o Fluminense. Olha a situação do Fluminense, 7 pontos ganhos, 7 pontos atrás do Cuiabá, que é o primeiro fora da zona. Mais ou menos comparando o Guarani na B e o Fluminense na A. Exatamente. E isso vê, né? Olha aí os times que podem, né? Se fosse hoje, esse negócio de se fosse hoje, né? Cairiam. Mas olha aí, Corinthians, Grêmio, Fluminense e o Atlético Goianiense também. Jesus do céu, Série B, hein? Série B tá no que vem, complicadíssimo, hein? Meu Deus. E o Mano Menezes tá no Fluminense, né? Isso. Que bucha. Bucha. Muito bucha. É isso daí. Wagner Ferreira, quero agradecer. Só uma pincelada do time do Sport, Wagnão. O que você achou do Sport? Algum destaque? Esse time do técnico Mariano Sosso? Tem esquema de jogo, tem organização. Eu dizia isso no começo do jogo. Time bem distribuído. Começa com um bom goleiro, né? Kaique França é indiscutível, não há o que discutir. Ele tem um sistema de jogo, quando ele coloca esse 8, Fabrício Domingues, uruguaio, ele joga, ele não é lateral direito, ele é um volante, mas joga aqui na beirada do campo como se fosse um ponta ou um ala. E como ele joga bem aberto, o técnico põe na cobertura um dos zagueiros, mais aparecendo o Alisson Cassiano, para fazer esse trabalho. E uma defesa bem postada, agora ele não conseguiu ultrapassar. Meio campo, esse Felipe é bom jogador, permaneceu no time até o final do jogo. Tem esse Zé Roberto que entrou, iluminado, né, artilheiro, entrou e fez o gol, saiu do banco para fazer o gol da vitória. Esse Titi Ortiz, meio barro, meio tijolo, mais ou menos. O Lucas Lima, pega muito na bola o Lucas Lima, mas distribui, não rende muito, né? Bola parada também não conseguiu nada. É aquele velho Lucas Lima que a gente conhece. A bola passa sempre pelo pé dele, abre pela ponta, abre aí esperando um cruzamento e tal, mas até que foi substituído o Lucas Lima. Jogou na média dele de sempre. O Barleta, né? Ex-jogador do São Bernardo, né? Foi pro Corinthians e tá agora no Sport Recife. Cisca, mas também não produziu muito, não. Mas tá jogando aí jogando pela beirada do campo. É uma opção que o Sport tem. E esse Gustavo Coutinho, que é artilheiro. Tá? Ele jogou, acho que, todas as partidas do Sport nesta Série B. E o Sport terminou com 2 centroavantes, com Zé Roberto e esse Gustavo Coutinho. É um bom time. Tanto é verdade que já está em terceiro. Já está em terceiro lugar. Não é à toa que foi um investimento bem feito, um técnico estrangeiro, né, o argentino Mariano Sosso. E tá aí o Sport Recife, um dos candidatos. Não vou dizer que vai subir, mas tem todas as chances de conseguir uma vaguinha na Série A do ano que vem. Wagner Ferreira, quero agradecer mais uma vez hoje, fazendo uma função dupla, né? Fez aí os comentários de reportagem, fez a análise do jogo. Bom, eu não preciso nem elogiar, né? Isso daí você faz com primor. Foi um dos melhores repórteres aqui da Crônica de Campinas, é um dos melhores comentaristas que tem a Crônica de Campinas. Eu quero agradecer demais, viu? Essa sua uma participação, viu, Wagner? Anderson, não é nada disso. Nós estamos juntos, a gente faz o que gosta e por isso que sou mais um dos amigos dessa Rádio Web Grego, a Rádio dos Amigos. Isso daí, uma ótima semana para você, viu, Wagner? Para nós todos, um grande abraço e até mais. Wagner Ferreira. Tá aí, legal demais. Estamos aí chegando no finalzinho dessa jornada esportiva da Griga. Eu vou passar a ficha técnica desta partida, dessa vitória do Sport contra o Guarani aqui no Brinco de Ouro. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jogaram Guarani e Sport Recife. O técnico Pintado escalou a equipe do Guarani dessa forma: Vladimir, Ian, Léo Santos, Lucas Adel e Jefferson, Lucas Araújo, Matheus Bueno,
Marlon, Bruno Oliveira, Ayrton e Caio Dantas. Entraram na equipe do Guarani o Pedro Manuel, também o Anderson Leite, Lucas Paraíso, Reinaldo e Vinícius Iude. Levaram o amarelo na equipe do Guarani o Jefferson, número 17, e o Lucas Araújo, número 21. O Ian tinha tomado amarelinho, porém o VAR chamou, recomendou o vermelho, o árbitro anulou o amarelo, então o Ian tomou cartão vermelho. Expulso de campo aos 30 minutinhos do primeiro tempo. Essa equipe do Guarani. A equipe do Sport do técnico Mariano Sosso jogou com Kaique França, Fabrício Domingues, Alisson Cassiano, Luciano Castan e Chico. Felipe Pedro Martins, o Titi Ortiz, Lucas Lima, Cristian Barleta e o Gustavo Coutinho. Entraram na equipe do Sport o Zé Roberto, o Dieguinho, o Riquelme, o Fábio Matheus e o Luciano Silva. Anotou o gol para a equipe do Sport o Zé Roberto, aos 31 minutinhos do segundo tempo. Amarelaram na equipe do Sport o Alisson Cassiano, o Luciano Castan e também o Zé Roberto. Final, Guarani 0, Sport Recife 1. Apitou essa partida o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, também do Distrito Federal o Lucas Torquato Guerra, auxiliar número 2, o Lucas Costa Modesto, que também é do Distrito Federal, o trio aí do Distrito Federal. O VAR, o Daniel Victor Costa Silva, o VAR aí que chamou, né, o Maguielson para aplicação do vermelho pro Ian. E o quarto árbitro, o Thiago Lourenço de Matos. Tá aí. Final, Guarani 0 e Sport 1. Renda, público não pagante, ou melhor, público pagante 3.660, público não pagante 626, então totalizando um público de 4.286, para uma renda de R$ 41.370. Esta a nossa ficha técnica dessa jornada esportiva da Grigo, que vai chegando no final, agradecendo demais, demais mesmo, todas as participações de vocês. Vi que o número foi muito bacana de vocês, amigos, que curtiram essa nossa jornada. Uma ótima semana. Próxima jornada, como eu disse, na próxima sexta-feira, Ponte Preta e Mirassol, mas antes disso, na quinta-feira, o nosso bate-papo gostoso, o nosso encontro delicioso, que é a nossa resenha dos amigos, na quinta, às 8 da noite. Valeu, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!